Fala, meu povo! Estamos aqui hoje nesse cenário paradisíaco para gravar mais uma edição do nosso podcast. Esse podcast, gente, vocês precisam me ajudar, que ainda nem existe nome direito. A gente vai chamando de podcast da Luz e uma hora a gente consegue engatar aí e ter um nome mais decente. Hoje eu estou aqui com dois fera naquilo que eles fazem, que eu vou já falar para vocês o que que é, que saíram de Itapema e do Paraná para vir aqui gravar esse podcast comigo. Hoje, de forma diferente, vocês estão vendo que nós estamos aqui, gente, no ar livre, no Coco Beach, porque a especialidade deles envolve isso, então eu achei nada mais justo do que a gente vir gravar aqui ao ar livre. Eu quero apresentar para vocês hoje o Jeff e o Rafa. Meninos, conta um pouco pro meu povo quem são vocês. Oi, pessoal, eu sou o Rafa, sou fotógrafo e videomaker há 15 anos, especializado em vídeos e fotos de casamento, também corporativos, e a gente está aqui se especializando cada vez mais em casamentos ao ar livre, na praia, Ah, eu adoro. nesse cenáriozinho feio, triste. Não, e o dia hoje tá perfeito, né? Nossa, tá maravilhoso. Perfeito. Não sabemos, não sabemos. Quem vai dizer pra gente se tá perfeito mesmo é esse moço aqui. Conta pra gente, Jeff, quem é você? Eu sou Jefferson, eu sou especializado em imagens aéreas e eu sou piloto profissional de drone FPV. Eu tô dizendo, hoje tá ventando até um pouquinho mais do que eu gostaria. Mas tá top, cara, tá gostoso, tá Tá fresquinho, demais, né? um mar de fundo, não tem cenário melhor. Eu costumo dizer, gente, que pra gente que trabalha ao ar livre, assim, existe vários tipos de acontecimentos, né? Eu brinco que eu falo que o casamento na praia, o pé na areia mesmo, ele precisa ser 100% para ser 100%. Mas quando a gente tem uma estrutura como essa, que a gente tem um jardim, um deck, frente mar, a gente consegue mexer um pouquinho nas coisas e fazer com que dê certo, né? Porque a gente não tem um componente aí de fazer mesmo pé na areia. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar tenda, a gente trabalha com fechamento, então tudo flui. Mas isso na minha área. Eu quero entender um pouquinho da área de vocês, gente. Principalmente começar um pouco agora com o Jeff. Fala um pouco pra gente sobre essa questão do drone, porque eu, né, leiga, e eu preciso voltar aqui e falar pro meu povo o seguinte, gente, vocês sabem que aqui eu sempre me coloco numa situação de, tipo, não sei de nada. Ou seja, meninos, eu vou sempre perguntar coisas pra vocês, que possivelmente algumas eu já tenho a resposta, mas eu quero perguntar porque a galera de casa, os nossos clientes, acabam não sabendo. Com E o certeza. drone, pra mim, é uma curiosidade muito forte, porque a gente sempre escuta assim, sobe um dronezinho aí! Ah, como assim tá chovendo, não vai subir drone? É só um ventinho. Ou, muitas vezes também, o próprio profissional de videomaker, ele acaba, não, eu vou subir rapidinho um drone durante a cerimônia e tal. Como funciona isso? Explica pra gente. E outra coisa, você começou falando assim, eu sou especialista em drone, não sei o quê, não sei o quê. Eu só conheço drone, amigo. Eu só conheço É. drone. O que que é isso? Conta pra gente. Então, faz 6 anos que eu trabalho na área de drone, focado 100% em drones, e por incrível que pareça, eu construo meus próprios drones. Uau! Então, o que eu tinha comentado contigo ali é do drone FPV. O drone FPV é aquele drone que a gente pilota com óculos e tal, tem uma visão mais imersiva, a gente consegue fazer um voo muito mais cinemático, com muito mais ação e também um voo bem mais tranquilo. Então, o drone FPV eu consigo inserir em todo tipo de ambiente, tanto ambiente interno quanto ambiente externo. Então, tem toda essa facilidade no drone FPV. E qual que é a diferença, assim, pra mim, leiga mesmo, real oficial do. Porque eu tô acostumada com drone que você tá com o celularzinho ali e, Aham. tipo, olhando e tal. Mas eu já trabalhei contigo em alguns eventos que você coloca aquele óculos e eu fico assim, meu E fica Deus. dentro do mundinho ali. Aham. Então, a diferença do drone FPV para o drone comercial e convencional que a gente fala é justamente isso. O drone FPV, o que que acontece? A câmera fica fixa no drone, diferente do drone convencional, onde que você tem o gimbal para mexer a câmera, e todo movimento de câmera eu faço com o drone. Então, diferente do drone convencional, ele é 10 vezes mais difícil de pilotar do que um drone convencional, porque ele é 100% manual. Ele não tem sensor, ele é todo manual, então tu tem que estar segurando o rádio o tempo inteiro ali para pilotar. Então, por isso que eu consigo ter uma precisão muito mais maior, porque eu tô com o controle 100% na minha mão. Isso diferencia, eu acredito muito nas imagens, então. Muito, muito, muito. Num casamento, eu consigo fazer uma entrada num salão de festas, dar a volta no meio da valsa, em volta dos noivos ali. Cara, dá pra falar. É livre pra você ter ideias. O drone Inclusive, FPV ele é já bom fez nisso. isso num casamento nosso, que eu tenho até as imagens pra colocar aqui depois se você quiser. Ah, eu quero. Ele no meio da valsa, ele só falou, olha, dá pra fazer a Dá valsa pra com gente, tipo FPV. assim, ó,
falando isso aqui, colocar as imagens? Dá. Corta aí, edição. Corta, A gente edição. vai ter isso então. Durante essa nossa conversa aqui, joga umas imagens Joga dessa. nesse cantinho aqui, nesse cantinho aqui. Gostei. Coloca aqui, você vai ver em algum lugar. Ele só chegou e falou, cara, dá pra fazer a valsa e a entrada do casal dentro do salão com o drone. Eu falei, cara, Dentro do salão. dentro do salão. Dentro do salão. Porque gente, sério, eu nem preciso me colocar no lugar de leiga. Pra drone, eu sou leiga mesmo. Porque a minha mente era, não, a gente sobe drone durante a cerimônia, sei lá, pegar eu até pensava assim, ó, por que não pega já uma imagem da internet? Que Né? já tem lá uma imagem da internet pra colocar. Não, Então, quando ele falou isso pra mim, eu falei, cara, você é o piloto, você manja. Te vira, nego. Faz o que você achar que dá pra fazer, tora o pau, você nem precisa me perguntar, só faz. Cara, Então, que sensacional. tem uma diferença que também é muito importante citar, que nem você tinha falado, é só subir o dronezinho aqui. Cara, não é só subir o dronezinho aqui. Tem muita coisa por trás que eu tenho certeza que mais da metade não sabe. Ah, conta um pouco. Cara, tem lei, tem regulamentação, tem multa se tu tiver fora o que... Pensa É só, sério? você tá utilizando o espaço aéreo quando tu tá voando com drone. E o espaço aéreo ele é regulamentado por um órgão federal, que é a ANAC. Então, cara, se tu estiver voando fora da regra, não tiver autorização de voo, não tiver seguro reto, não tiver seguro... É tipo os drones dos Estados Unidos, alienígenas, essas coisas? Mais louco ainda. Gente, então eu não posso simplesmente pegar meu drone e subir aqui. Se teu drone estiver dentro da lei, regulamentado tudo certinho, você estiver voando em condições favoráveis, não tem problema nenhum. E tem, sei lá, uma altitude, alguma coisa do tipo que Tem. pode? Drones é até 120 metros de altura, acima disso já começa os voos comerciais, helicóptero, avião e tal e tal. Então o helicóptero não pode voar abaixo de 120 e drone não pode voar acima. Então tem aquele limite ali, né, que regulamenta Gente, tudo. eu tô amando isso. Tem Mas como muita funciona regra. pra você, um profissional? Não sei como é que a gente te chama, videomaker, especialista em drone? Como chama? Eu sou piloto de drone. So Enfim. sorry. So sorry. Ele é piloto de drone, mas ele também é videomaker. Eu também sou videomaker. Mas especializado realmente em drone. Então, tem muito isso. E principalmente o voo interno é algo muito importante. Que, cara, eu já fui em vários eventos que eu vi galera voando com Mavic, com Mini 3, Mini 2. Que seria Vic, Mini 3. São drones comerciais que a hélice é exposta. Sim. Então, assim, um perigo de um drone desse baixar E machucar alguém. é enorme. Os meus drones são diferentes. Eu projetei um drone que ele tem proteção nas hélices, são proteções impressas em impressora 3D. Então, cara, ela é 100% maleável, então se chegar a acontecer encostar. algum acidente que é muito... Pode acontecer, com certeza, você está voando, E né? alguém, sei lá, bate um braço. Bate um braço, acontece alguma coisa assim, ele tem proteção, então não vai machucar a pessoa, não vai acontecer nada, entende? Então tem tudo isso, e já vi muita gente voando com drone com hélice exposta no meio de evento. Tanto que já aconteceu em show do Gustavo Lima, se eu não me engano, que o cara Ó, tava voando... expondo os artistas Expondo. aqui. Vamos Eu expor os artistas aqui Eu nesse exponho, podcast. porque o Gustavo Lima não tinha nem culpa disso, pra você ter noção. O cara simplesmente foi pro evento e voou o drone sem pedir autorização pra ninguém. Não era da equipe dele, né? Não era da equipe sim, dele. foi tipo eu. Eu vou subir invadiu um o drone drone do Gustavo aqui. Lima. O cara O invadiu, vídeo do Gustavo literalmente. Ele invadiu o evento ali. E aconteceu o quê? Ele tava voando com um drone de 5 polegadas com hélice exposta. Aconteceu que ele perdeu o sinal desse drone, bateu numa menina, cortou o supercílio, deu um BOzão. O cara teve que pagar uma baita de uma multa. E ainda que a sorte que só foi um corte, né? Só foi um corte. Então tem muita gente que leva drone como brinquedo, mas não é, gente. Drone é uma aeronave não tripulada, então você tem que tratar como uma aeronave. Que sensacional. Gente, eu acabei aqui, ó. Já tive uma aula, já gostei. Que sensacional. Então, por favor, gente, vamos subir um dronezinho, então. Vamos trabalhar com drone com consciência. Mas existe um tipo de curso, alguma coisa que se faz para aprender? Como funciona? Tem alguns cursos no Brasil, inclusive eu dou aula também de pilotagem de drone, a parte teórica e a parte prática, né? Que são Legal. leis, segurança de voo, que é isso que eu falei pra você. Pô, tu vai fazer um voo, tu tem que saber a segurança desse voo. Cara, tá ventando demais. Evita, não voa. Não voa porque você não Mas sabe. qual que é o perigo? É você perder o seu drone milionário e também atingir alguém, alguma coisa do Cara, tipo? o negócio que eu digo assim, o equipamento é o de menos. O problema é você causar danos em terceiros. Cara, pode ser em pessoa, pode ser em carro, pode ser em casa. Aconteceu de uma pessoa que comprou um drone e ele estava voando com esse drone e não se atentou à bateria. E o drone dele começou a baixar porque estava acabando a bateria e caiu dentro de um apartamento. A mulher tá processando o cara porque tá falando que o cara tava filmando ela no apartamento. Putz. Então, olha só, um descuido que é a bateria, algo simples que você tem que cuidar,
causou um BO É. desse. E você acha que o processo desse é uma causa ganha pra mulher, com Sim, com certeza. certeza, porque como é que vai provar que Não não tem como estava? provar. Você tá, Até eu fiquei meio que na dúvida aqui, será que Uhum. não estava? Não tem nem como ele provar, porque ele não tinha solicitação de voo, não tinha cadastro do drone na Anatel e nem na ANAC. Então, estava totalmente fora da lei. Poxa, ainda fiquei muito interessada nisso, gente. Nem tenho drone, nem quero voar, mas fiquei interessada nisso. Ainda nesse assunto. Você quer comprar um drone, você é piloto de drone, você é videomaker de casamento. Você tem autorizações, então, que você tem que pegar? Não é simplesmente ir lá, comprei na loja e comecei a usar? Tem autorizações. Primeiro que, se você compra o drone direto no Brasil, ele já vem certificado pela Anatel, que a Tá. Anatel ela é que ela regulamenta tudo que é transmissão via rádio. Tá. Então, o celular tem que ter Anatel, o rádio comunicador tem que ter Anatel, porque são frequências de rádio, né? Sim. Então, tem que estar tudo regulamentado dentro da Anatel. Aí tem o SARPAS, que é onde você vai fazer a solicitação do voo. Então, eu vou voar aqui, eu tenho que fazer uma solicitação do voo e a ANAC vai ver se essa solicitação está dentro das normas e vai liberar esse voo. Se ela não liberar, eu não posso voar. Entende? Porque provavelmente vai passar uma linha aérea aqui, vai ter algum evento passando aqui por perto que já tem alguma autorização em vigor. E dentro da ANAC tem o cadastro do drone, né? Que você tem que cadastrar todo o teu equipamento, para a Anatel saber quem está pilotando o drone e qual que é o equipamento. Isso tudo gera número de série e tal que você tem que colar nos equipamentos. Poxa, sensacional. E aqui, uma das últimas curiosidades desse ponto aqui, pra gente passar um pouco sobre casamento efetivo. Quanto custa? É muito caro um drone? Esse que eu ainda não aprendi o nome, desculpa, que é o Drone do óculos. FPV. O FPV. First Person View. Visão em primeira pessoa. Ai, Por agora isso. entendi. Visão em primeira pessoa. Eu fico literalmente dentro do drone. Sensacional, né? É muito massa. É muito Quanto massa. custa? Quanto custa o normal, o tradicional, que a gente tá acostumado a ver, Uhum. e esse Olha, um mega drone importante? convencional, tu vai conseguir comprar ele a partir aí de R$ 3.000. Mais ou menos R$ 3.000 tu consegue já comprar um drone convencional bem básico, assim, bem Sim. básico mesmo. O drone FPV, para você montar, tu vai partir do investimento de mais ou menos uns R$ 15, R$ 18.000. Uou. É, gente, não é só subir um dronezinho. Fora tempos de treino, né? Treino em simulador, treino em campo, para daí você poder conseguir voar um cinemático decente e bonito, né? Então, É, porque eu vi o casamento que a gente fez há pouco lá em Rio Grande do Norte, que você ficava ali num cantinho, a gente tinha até que cuidar disso, porque você Aham. colocava o óculos, tipo, pra que ninguém esbarrasse em você, não Exato. dava pra fazer porque você só tá vendo a imagem do drone, Só a você imagem não do tá drone. vendo o que tá acontecendo no periférico, por exemplo. Exatamente, eu fico num cantinho ali, né, que também, falando sobre a segurança de voo, eu sempre faço voos testes, né. Então eu vejo até onde que o drone vai, até onde que o sinal fica bom e tal, e tal, e tal, e eu acho uma posição no local onde que eu vou ficar. Então é daquela posição onde que eu vou fazer as filmagens. Então sempre vai ter uma pessoa junto comigo que vai estar auxiliando para ninguém se esbarrar em mim, porque eu tô com um legal. óculos ali, eu não consigo ver ninguém em volta. E eu tô aqui, ó, pilotando e com óculos. Então sempre vai ter uma pessoa meio que fazendo a segurança do piloto ali. Até porque se alguém esbarra nele, um movimento errado ali, ele acerta alguém, ele taca na água. É que Uhum. são. Tô falando porque eu sou aluno dele agora. Ele é meu aluno, né? Muito bom! E se tiver ele a comprar um drone FPV, agora eu tô ensinando. Tá ensinando. Gastou 15 mil, gente, vocês perceberam, né? Investimento, gente. Investimento. Ô, gente, falando disso, desculpa te cortar, Rafa, falando desse negócio de investimento, é muito, né? Porque pensa só, você vai levar um profissional desse pro casamento junto contigo, né? Uhum. Isso muda no valor do seu pacote? Como funciona isso também? Muda porque a gente. Porque deveria, porque é algo surreal de É algo maravilhoso. muito diferente, né? É assim, e não dá pra levar qualquer piloto. Tem que ser alguém que você confie, que não vai ser uma pessoa responsável, que vai ter plano de voo, que sabe o que tá fazendo. Exatamente. Principalmente se for, assim, um drone FPV, mais ainda. Porque no meu pacote, por exemplo, pacote básico com imagem aérea, tem um drone cinema, o drone convencional, que eu sei voar. Uhum. Faço uma imagem legal ali e tal. Mas é uma imagem legal que um videomaker não especializado em pilotagem, em voo, sabe fazer. Que é básico. Agora, se eu quero no meu pacote, e a noiva entende isso, aí eu quero um piloto de drone com imagens aéreas, e cara, aqui nesse cenário, por exemplo, não tem como ser um Não tem, voo né? básico. Né? Tem que aproveitar o máximo possível do cenário. O máximo possível de cenário. Não, Aí e o tem legal é que no vocês estavam pacote. falando quando a gente chegou aqui, nossa, dá pra fazer umas imagens saindo de dentro da casa. Eu falei, um drone? Como assim? É, Sim. ele consegue. Eu ainda não. Eu ainda tô nos estágios iniciais do FPV. O drone cinemático, o padrão, assim, convencional,
faria daqui, ó. Vem aqui, passa por cima e vai pro mar. É isso. Eu não me arriscaria nem de passar aqui no meio. Aham, por conta das árvores e tudo, né? Isso, porque o drone convencional, ele vai tomar mais pancada de vento, ele é mais lento. Você tem até um controle, eu assim, semi-leigo. Você tem até um controle dele, mas é mais complicado. Tem uma limitação. Tem uma limitação. Uhum. Fora que ele tem hélices expostas, então não arriscaria chegar muito perto de convidados. Já o Jeff pilotando um FPV, e assim, eu digo, o Jeff pilotando um FPV, não eu, por mais que eu tenha um FPV, Aham. eu não tenho a destreza ainda, o sim. domínio que ele tem. Por exemplo, eu não entraria dentro da casa hoje com o drone, eu não passaria perto dos convidados. Ele, eu já sei, você fala, ó, Jeff, faz uma imagem saindo de dentro da casa, passa por trás da noiva, dá três piruetas e volta. Ai, que legal, né? Tranquilo. Mas- Eu nem preciso prestar atenção no que ele tá fazendo, porque eu sei que vai ficar bom. Então hoje você oferece essa diferença para os noivos, e dá para explicar isso para os noivos Dá. também. E assim, no resultado da imagem, principalmente, a gente consegue mostrar para a noiva visualizar, porque talvez ela não vai entender a parte técnica. Uhum. Então, no drone FPV, por exemplo, nas imagens que a gente fez em Rio Grande do Norte, a gente tem uma cena que o Jeff entrou no meio dos fogos de artifício. Literalmente. Literalmente. Estavam procurando onde estava estourando fogo. Eu vou colocar essa imagem aqui os também. fogos. A gente vai pôr na edição. Corta a edição, coloca essa imagem. Gente, essa imagem pra mim foi surreal. Eu estava lá, obviamente, a gente foi fazer esse casamento lá no Rio Grande do Norte, e eu lembro dele falar isso pra mim. O Jeff falou assim, Lu, em qual momento ali do seu cronograma tá exatamente os fogos? Aí eu falei, por quê? Não, porque eu tenho que subir o drone e tal, não sei o quê, e eu vou passar no meio deles. Eu fiz, oi? Como assim? Ele sim, Oi, então, que é tipo, louco. a gente se posicionou. E não só esse momento dos fogos, a gente teve o momento do. Não sei, chama fogos também, mas aquele da fumaça colorida, Foi lembra? bem no beijo. No beijo, Uhum, gente, pensa uhum. isso. No momento do beijo, ele se posicionou, aí a gente já tinha alinhado o cronograma certinho, né? Então ele se posicionou, subiu ali alguns minutinhos antes, já estava posicionado, aí teve o beijo, aí teve a explosão daqueles fogos coloridos, que eu esqueci o nome agora, desses sparkles, teve a explosão e ele passou ali no meio captando essa imagem, depois dos fogos mesmo, na hora da festa. Eu achei simplesmente surreal. E isso cabe também a questão do cronograma, né? Cara, Porque eu não ia é... falar, então assim, fale, disserte, porque isso já entra na minha casa. Cara, não tem como você trabalhar num casamento se não tiver uma organização. E aquele de Natal, por mais que a gente teve perrengue com o fornecedor, foi, cara, a Luz falou, ó, tal momento, vai acontecer tal coisa. Eu falei, fechou, perfeito. Cheguei em tal momento, aconteceu os fogos, tal momento aconteceu os sparkles lá também, deles descendo as escadas, e os fogos de artifício também. Ah, é verdade, eles descem as escadas também. Também, Tem né? um voo do drone, o Jeff passando em volta. Nossa, foi Casal. linda aquela parte, né? Nossa, maravilhoso. Foi Lindo, muito lindo, E assim, eu lindo. vou pôr todas essas cenas aqui pra vocês verem. Olha, fiquem com essas imagens, gente, que está simplesmente perfeito. Mas isso é importante para vocês como um muito, todo, é né, muito, gente? É porque a gente fundamental. consegue se organizar, Me a gente ajudem. consegue se preparar. Desculpa te cortar, mas esse papo tá muito bom. Você acredita que eu recebo, às vezes... Vocês estão acostumados a receber o meu cronograma. Mas Aham. eu já recebi crítica de fotógrafo e videomaker, tipo, eu não vou olhar, é muito extenso. Eu não vou olhar, eu tenho o meu cronograma das coisas que eu faço. Ah. E aí, o que acontece? No dia do evento, eu tenho que ficar em cima deles. Olha, agora a gente vai fazer tal coisa. Olha, vai ter tal coisa. Tá preparado? Você tem luz pra fazer tal coisa? Poxa, me defendam, gente. Falem no meu Posso cronograma, defender? Eu já ajuda. vou deixar- eu vou Começa só o- dar uma pincelada, eu vou deixar pro Rafa, porque, ó, isso pra mim não é nem profissional. Já Tá tá aí, Treta! tá aí, pra mim não é Jeff profissional. falou que profissional que não olha cronograma não é Cara, profissional. deu mastigado pra você, é só ler abençoado. É Vai, verdade, Rafa, vou né? deixar E você que eu assim- gosto que o Rafa ele é bom pra falar dessas coisas. O Jeff já tá na treta. É. A treta. Eu esqueci de falar isso pra vocês. Esse podcast, eu gosto de uma tretinha. Então tá feito. Profissional que não lê o cronograma não é profissional. Pô, é embaçado. Eu Eu ia acho. usar outra palavra, mas vamos... A família vamos brasileira tá dizer- assistindo, então temos que cuidar. E assim, se você quer ser respeitado como um profissional, você tem que entender que cada um tem sua função dentro de um evento. A sua função como fotógrafo não é fazer organização. Sua função como videomaker não é fazer organização. Porque você não sabe fazer. Como a minha não é dirigir. Eu não faço direção. Em alguns casos que é o jeito. Mas eu não faço direção, gente. Eu tô ali pra auxiliar vocês. Eu não tô ali pra dirigir a cena. Imagina. E assim, já tivemos casamentos, por exemplo, que não tinha assessor. Não tinha assessora, não tinha organização nenhuma. A gente teve que organizar. É a mesma coisa? Não é. Não é. Até porque a gente tem que assumir uma função que não é nossa, que a gente não é especializado em fazer. Então a gente, não tem, então a gente acaba fazendo pra que tenha fotos e vídeos no evento.
Mas, cara, você manda o Cronograma. cronograma inteiro, detalhado, esmiuçado. Se a pessoa se dá o trabalho de não ler, é assim, preguiça. Um profissional preguiçoso. Quer dizer, um profissional. Alguém que tem uma câmera. Preguiçoso. E ainda é preguiçoso. Boa. E ainda é preguiçoso. Preguiçoso e não é nem profissional, é alguém que tem uma É câmera. alguém que tem uma câmera. Porque não dá pra chamar de profissional. Primeiro que é uma falta de respeito com o seu trabalho. E aí, cara, assim, Não tem muito o que falar, Bebe né, uma Rafa? água. Dá até a gente fica indignado. Porque eu penso assim, gente, a secretária executiva que existe em mim, eu gosto de trabalhar, de entregar para vocês algo bem organizado. Porque eu penso assim, ó, isso que eu sou leiga no assunto. Poxa, ele tem que entender que vai ter fogos. Então eu acredito que vocês vão ter uma preparação prévia para aquele momento. Aí sabe o que acontece nesse casamento? Que a pessoa fala, eu não vou ler, porque não sei o quê. Ficava o tempo inteiro, tem dança? Dá vontade de falar assim, olha aqui no papel, mas eu, né, lady que sou, tem, meu amor, vai ser daqui tal tempo. Agora, Vai ter tal. Não, calma. Eu não sabia que tinha que ter uma foto, porque tinha, nesse casamento específico, os noivos queriam uma foto com todos os convidados. E era um casamento de 100 e poucas pessoas, ou seja, ela ia ter que se deslocar pra parte de cima da casa e tal, pra poder fazer aquela foto. Enfim, imagina a gente reunir no meio de uma festa, gente, 100 e poucos convidados, é todo... Como assim? Eu não sabia que ia ter isso e tal. E ainda pesa na noiva. Porque eu não sabia que ia ter. Só que a noiva conhece a Luzi Reis, né, gente? Como não sabia? Se a Luzi manda o cronograma e tal. Então, isso é uma coisa que nem me mexe muito no meu brio. É que eu penso assim, ó, poxa, nós somos um time. E a gente está trabalhando em comum acordo. Cara, eu quero essas imagens, entende? Eu quero que o seu voo de drone seja perfeito. Porque eu quero, os noivos querem, todos nós queremos. Todos nós queremos, porque, cara, importa pra todo mundo, porque a gente quer entregar um material com qualidade, quer entregar um material bom, excelente, bom pra excelente, né? E precisa disso, precisa dessa E organização. assim, eu acho que falta muito, em grande parte dos profissionais do audiovisual, de casamento, falta humildade. Eu acho que eles se sentem numa posição de estrelismo. onde eles são Treta! o ponto focal da festa. E assim, já trabalhei com alguns profissionais assim, e cara, é estressante pra todo mundo. E a pessoa não entende que estamos todos lá pelo casal. É um trabalho. Entende? Eu tenho uma frase que eu falo assim, ó, gente, é trabalho. Se fosse diversão, se chamaria diversão. É um trabalho. A gente tá lá pra fazer uma entrega. Eu não consigo, mas existe isso. Mas assim, ó, não é só no profissional de audiovisual. Eu acho que o audiovisual acaba tendo isso, porque eu já converso com vários parceiros e amigos, inclusive no episódio número 1 a gente falou muito sobre isso. Então eu acho que existe, por conta de vocês estarem demonstrando uma arte e tal. Mas eu preciso falar que não é somente num profissional de audiovisual, gente. Se tratando de casamento, porque é casamento, tá? Porque corporativo é totalmente diferente. Você trabalha com um videomaker no corporativo, você vai trabalhar com ele no casamento, ele é outra pessoa. Eu não sei explicar essa síndrome. Então, eu não consigo explicar, mas no corporativo não existe isso. No corporativo não tem não tem. Você vai lá, pá, job e faz. E aí, no casamento, tem esse negócio, tipo, nossa, eu sou o fulano de tal, eu sou o piloto de drone e tal. Tem eu isso. sou o videomaker. Porque daí ele baixa o espírito de artista, né? Mas não acontece só no audiovisual. Acontece na assessoria, acontece em bolo e doce, gente. Acontece em cabelo e make. Eu acho que acontece em todos os... É ser humano, né? Acontece em todos os nichos acontece em local, acontece em tudo, em todos. Olha, gente, um dia tem um amigo meu, ele vai saber, assistindo, ele vai saber que eu tô falando dele. Que ele fala assim, ó, Luz, eu tô doido, ele é fotógrafo, né? Eu tô doido pra não depender mais desse trabalho, pra poder fazer um podcast contando os bastidores de casamentos reais, porque aqui a gente não pode, gente, a gente vive disso, não pode contar bastidor de casamento real, mas é uma aventura, assim, sabe? Só depois que aposentar mesmo. Quando aposentar, de repente, verdades secretas com Luzi Reis, de repente eu faço esse Só se a gente podcast.
igual podcast. saiu agora dos influencers, a gente junta um grupinho, faz uma lista, profissionais de foto, profissionais de vídeo, Eu a gente vi dá isso uma daí. nota. Rafa não dá ideia. Não faz isso, Ó, Rafa, lá em não Maringá faz. saiu uma lista dessa de agências, né? Falando das agências legais. Agora sou dos influencers, eu tô achando a ideia promissora. Fazer de. Ai, gente, mas posso falar? Vocês sabem, a gente já trabalhou junto, já viajamos junto, inclusive, né? E vamos viajar mais. Amém. Cara, eu gosto dessa leveza. Eu gosto aqui, ó. Uhum. Porque eu penso assim, cara, a gente tá saindo de casa, estamos deixando os nossos cônjuges, as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, a nossa família, pra ir trabalhar. A gente se diverte, a gente aproveita bastante, mas estamos indo pra trabalhar, pra poder passar raiva, pra poder ficar de mimimi. Pô, vocês viram o casamento que a gente fez no Nordeste? A gente teve muita dificuldade, nós, enquanto assessoria, com alguns fornecedores, né? Porque é difícil, às vezes você não trabalha com aquele fornecedor e tal. Mas, cara, foi sempre com um sorriso no rosto. Eu brinco, eu falo que a gente morde, mas a gente morde com um sorriso no rosto e fazendo acontecer, porque, cara, os noivos precisam de uma entrega. E eu recebo até hoje o feedback dos noivos, de convidados. Tem convidados me procurando para poder fazer o casamento em outros lugares do Brasil, porque, né? Porque precisa disso. Então, eu acho que isso tinha que acabar, sabe? Uhum. A gente sair para trabalhar, mas a gente se divertir mesmo. Aham. Eu sou sortuda, tá? Porque isso acontece comigo, raras exceções. A maioria dos fornecedores que eu trabalho, eles são incríveis, sensacionais, são leves, a gente se diverte, os noivos também são assim, então eu me considero uma pessoa sortuda. Mas conta pra mim a experiência de vocês. Eu quero saber como tem sido a experiência de vocês no mercado de casamento por aí. Olha, são 15 anos, né? É, vou te falar assim, assessoras normalmente assim, ou você ama, ou você Ou você desama. ou você Ai, meu Deus. desama. Gostei. Ele Cara, alivia, ele Ele alivia. alivia. Eu tive sorte nos últimos 2 anos ali na profissão, que a gente não teve tantos perrengues assim. Mas coisa que é muito comum, por exemplo, é a assessora passar um cronograma totalmente confuso, não saber o que vai acontecer. E assim, não é nem puxando seu saco, mas assim, Mas puxa que eu gosto. o seu cronograma é maravilhoso, sabe? Você manda com antecedência. Teve casamento de eu receber o cronograma no dia. Teve casamento de eu receber o cronograma, eu já tava no making off da noiva. Ai, que legal. Ai, Que beleza. aventura, mas ela queria te proporcionar um dia de aventura e você não entendeu. Eu acho que foi isso. Aí, tipo, maquiadora, assim, tem maquiadoras excelentes e assim, não é nem a questão em relação ao trabalho final. Mas, por exemplo, o mais comum é acabar tendo algum atraso e tudo mais. Só que isso aí pesa pra ela, pesa pra gente, então isso acontece com frequência. Nos últimos casamentos que a gente teve a sorte de trabalhar com um profissional incrível, tinha 1h30 de fotos e vídeos tranquilo. Aí dá tempo dela fazer foto, dá tempo da gente fazer foto. É o que a gente fala sobre trabalhar em unidade, né, gente? Eu acho que o que acontece é que cada um quer fazer o seu. Eu, como assessora, gente, eu preciso de vocês, de todos os fornecedores. Eu não consigo fazer só o meu. Se o buffet não funcionasse, a foto não funcionasse, sabe? Tipo, eu não consigo. Mas tem alguns fornecedores que conseguem. Eles vão lá, entregam o deles e ó, tchau. Então eu acho que existe ainda um pouco, talvez, essa questão de individualismo. Mas volto a falar, tá, gente? Hoje eu tô no mercado de casamento há 7 anos. Produção de eventos há mais de 15 anos, mas no mercado de casamento, 7 anos. E, cara, eu tenho muita sorte, assim, muita sorte. Eu entendo também que a forma como eu me posiciono com os fornecedores, ok, mas o time de fornecedores que eu trabalho, poxa, é incrível. É um ou outro que destoa. E a gente faz desespero. Mas principalmente em destination, porque você não conhece e tal, então tem isso, né. Mas eu tenho muita sorte mesmo. Mas eu acho importante a gente falar isso, sabia? Pra que as pessoas consigam ouvir, se entender. Sabe uma coisa que eu faço? Eu apresento os profissionais. Tipo Isso é assim, ótimo. digamos que você e o Jeff, vocês não se conhecem, foto e vídeo, ou sei lá, os noivos contrataram o Jeff, porque isso acontece, né, contratar só você pra levar pra fazer imagem de drone e tem um outro videomaker, por exemplo. Então, o que que eu faço? Eu apresento: "Gente, esse é o Jeff, esse é o Rafa, esse aqui é o Marco, olha só, é assim, é assado, essa é a social media, esse aqui", sabe, todo mundo que faz parte daquele meio, eu apresento antes e apresento no dia do casamento, sempre assim: "Cara, o Jeff é muito legal,
entendeu? Cara, ó, Jeff, o Rafa é muito legal e tal, pra trazer aquela harmonia ali, pra tentar trazer uma Ficar leveza. mais leve pra todo mundo. É. E cara, assim, o primeiro casamento que a gente fez junto foi em março do ano passado, né. Cara, o casamento 100% organizado, é essa mesma maquiadora maravilhosa que terminou a noiva com 1h30 de antecedência. Ninguém precisa sair correndo do make-off da noiva pra chegar É na verdade. E cerimônia ainda em locais em diferentes, locais né? diferentes. Aí e ainda assim, nesse dia ainda choveu, então poderia ter um problema maior. Choveu bastante. Aqui, ó, no final do podcast, eu sempre peço pra que vocês contem um caso de casamento. Eu não sou o Vilela, entendeu? Eu não sou o Vilela, então eu não tô ainda conseguindo pedir um presente, tá? Eu não tô conseguindo pedir um presente. Mas, Jeff, eu quero muito que você conte esse caso desse casamento. Fica na sua mente aí, tá? E você já vai pensando no seu, tá bom? Mas conta. Essa dinâmica, então, é importante, né? É essencial, porque todo mundo consegue trabalhar bem, todo mundo consegue trabalhar sem se estressar, e aí tudo flui melhor, porque, assim, do mesmo jeito que eu na foto ou no vídeo, eu tenho que criar, usar a parte artística realmente do negócio, se eu tiver estressado porque tá tudo atrasado, porque não tá organizado, vai atrapalhando. E o casal sofre com isso. Se tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, feliz, tá tudo organizado, tudo certinho como deveria estar, cara, todo mundo trabalha bem. E só o Exatamente. casal só tem a ganhar com isso. Flui muito melhor. Eu concordo. Eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida também dos meus casais, tá? Mas talvez seja uma dúvida geral, assim. Com relação à quantidade de pessoas na equipe de vocês, como funciona? Eu sei também que você faz foto também, Uhum. mas como funciona? Fala pra mim o perfeito e o que geralmente acontece e o que, tipo assim, não pode passar disso daqui. Conta pra mim. Pensa num casamento de umas 100 pessoas, vai. Cerimônia ar livre e Foto e tal. vídeo? Foto e vídeo, o que você indica? Tudo no mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar, vamos Tem facilitar. muita coisa, tem É, muita porque envolve coisa. muita coisa, Aham. né. Ó, o ideal, considerando que a gente teria também um same day. Certo. O ideal, foto, 3 fotógrafos, de preferência um assistente junto, ideal. Vídeo, 4 profissionais. Mas esse é o sonho da nossa Esse é vida. o sonho, Esse é o sonho da nossa vida, mas aí o orçamento fica uma delicinha, né. fica uma delicinha. Assim, pro cara ter conteúdo de sobra. É, assim, quase que ilimitado. E esse vídeo 4 profissionais já inclui o nosso Incluindo nosso piloto. piloto? Porque daí o que acontece? Como o Jefferson, ele é especialista em drone, mas também é videomaker, a gente vai ter ele focado nos drones durante a cerimônia, durante a festa, se for viável até no making off, que daí ele que vai decidir se é viável ou não. Inclusive o making off de Natal ficou massa demais. Ficou incrível. Ficou muito top, né. Vai ter um videomaker e um fotógrafo na noiva, um videomaker e um fotógrafo no noivo, um terceiro videomaker vai estar fazendo decoração, cobrindo detalhes. Que isso é bem importante também. Na hora da cerimônia, o Jefferson vai ficar no vídeo, no drone, e a gente vai ter um videomaker rodando, um videomaker cuidando das câmeras fixas, e um videomaker fazendo casal, principalmente focado no casal, um pouco do celebrante, e vai ter cena de tudo que precisa. E os fotógrafos a mesma coisa. Um na noiva, um no noivo, outro nos detalhes, detalhes de decoração. Começou a cerimônia, fica um no casal e 2 rodando, tranquilo. E aí na festa que acaba sendo, pro vídeo, um pouco mais pegado, digamos assim. Uhum. Que o Jefferson vai estar fazendo o drone, vai chegar uma hora que ele vai parar o drone, vai pra câmera. Só que vai ter que ter alguém específico no CMD, Sim, que a vai estar lá em edição cima ali, né. editando. Então ali ele vai ficar 1 hora, 2 horas editando. O nosso semi-day de Natal foi incrível, gente, porque essa eu preciso contar pra vocês. A gente teve aquela ideia de fazer o buquê de forma diferente, né? Uhum. Então, vocês tiveram vários semi-days pra poder fazer ali. Um deles, vou contar, tá, gente? A gente pegou e ia jogar o buquê, e quem ganhasse o buquê, quem pegasse o buquê, as meninas, elas iriam escolher um dos rapazes solteiros da festa, e esse rapaz ia levar ela para sair pra jantar. Tinha que levar, entendeu? Eles tudo militar e tal, então, tipo, militar a gente mandou, eles obedecem. Aham. Então, no início da festa, que foi um trampo a mais que essa assessora que vos fala deu pra vocês, né? O que a gente fez? A gente teve que tirar foto de todos os meninos e eles não sabiam.
A gente tirou foto de todos os meninos, então eles tiveram que fazer esse rolê de edição aí, pra na hora do buquê, quando a gente foi jogar o buquê, a gente avisou. Lembra? Ai, foi muito legal, né? Foi. Muito Então bom. tinha no telão lá as fotos dos meninos, daí. Só que foi muito perfeito, porque quem pegou o buquê foi uma menina que, tipo, ela já tava meio de olho no menino, acho que ele até já tinham ficado, né? Alguma coisa assim. Aham, já tinha rolado um Não rolinho conta pra ali. ninguém, tá, gente? Não conta pra isso que a gente tá contando. Tinha rolado um negocinho no rolo, é só pra gente aqui. E daí ela pegou esse buquê. Eu acho que foi meio miguezão da Bruna, entendeu? A nossa noiva. Eu não perguntei pra ela, mas eu acho que foi. E daí ela jogou, ela pegou o buquê, e aí todo mundo já começou a gritar o nome do cara, tipo, ela nem teve trabalho pra escolher quem. Mas eu achei que foi tão sensacional, eu não sei, eu nunca vi isso, eu achei que a gente foi meio que pioneiro. Foi a primeira vez que eu vi. Foi muito Então legal. a gente que patenteou, tá, gente? A ideia foi nossa, Vamos é sobre patentear isso aí, isso. registrar a marca. E foi muito legal, porque pegava os meninos, eram super gente boa, então, tipo assim, beleza, tem que. Aí o guri assim, mas tem que pagar a conta? Eu falei, Caio Castro, para com isso! Por favor, né? Por favor, Mas né? foi muito bom. Então, ok, essa é a nossa configuração perfeita. Mas a gente sabe que não é uma realidade absoluta. Uhum. O que a gente faz pra quebrar um galho? Aí no caso, Perfeito, um galho bom, um não galho é um bom. galinho fino, é um galho. Evento 100 pessoas, considerando o CMD. 2 fotógrafos, 3 vídeos, considerando o Jeff. Porque Tá. daí o que a gente faz? Mesmo esquema com 4 vídeos, só que daí na festa muda a configuração. Porque daí na festa, assim, na verdade, muda um pouco também o começo. Making off, um vídeo na noiva, um vídeo no noivo, um vídeo de decoração. Decoração, drone da recepção, lugar aberto, detalhes. Cerimônia, quase que a mesma coisa, só que um dos videomakers vai ficar revezando entre monitorar a câmera e vídeo de detalhes. Então, deixa as câmeras gravando, vê se tá bateria, tá cartão, vai fazendo take detalhe. E drone também, então já vai pesar mais para um dos profissionais ali. E aí na festa vai ter 2 videomakers andando, enquanto um vai estar fazendo o same day. É o CMD que pega, né? O same day que pega, porque são de 1 a 2 horas alguém. Quem faz o Parado CMD ali. na sua equipe? Você mesmo Eu. faz? É isso que é uma curiosidade minha também, porque, querendo ou não, quando os noivos te contratam, eles contratam o teu olhar, né? Uhum. Por mais que tenham outras câmeras, então essa era uma curiosidade. Então você para e você vai pro CMD. Eu que vou pro same day. Legal. E assim, eu sempre prezo na equipe de pessoas que eu já tô acostumado a trabalhar, ou de pessoas que têm a mesma linha de Mesmo trabalho. resultado que você. Porque assim, até como eu sou de Maringá. Quando eu venho pra cá, eu venho com a equipe de Maringá pra cá. O Jeff é a única pessoa daqui que é fixa na equipe. Então eu já opto em trazer a equipe toda de Que tá Maringá, trabalhando porque são contigo. profissionais que eu já conheço. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que era uma visão que eu tinha anterior. Eu ainda tenho essa visão, mas ela hoje tá repaginada, tá? Porque eu acho que é casos e casos. Mas antigamente se tinha muito, hoje eu nem vejo tanto, tá? Pelo menos não os profissionais que eu trabalho. Eu acho também que por uma visão anterior de, tipo assim, o vídeo ele era meio que secundário, então você contratava fotografia e tipo, vamos ver o vídeo. E hoje a gente sabe que não é mais assim. O vídeo é algo muito importante e muitas vezes, dependendo do que os noivos querem de finalização, o vídeo acaba sendo até mais importante do que a fotografia. Mas qual que era a minha visão antigamente, sabe? Quando eu comecei. Era assim, você contrata lá o profissional de foto e ele falava que fazia vídeo. E aí, ele contratava uma outra pessoa para fazer o vídeo, só que os noivos contrataram aquele olhar da fotografia, o vídeo vinha totalmente diferente. Ou o contrário, você contratava um videomaker que falava também que fazia foto e tinham 2 olhares. Como eu sei que você é videomaker e também é fotógrafo, eu queria entender o que vocês acham disso, tá? Hoje, a minha visão, eu acho que depende. Tem profissionais que acaba tendo o mesmo olhar ali, ou já está trabalhando há bastante tempo, ou ele consegue fazer, mas ainda assim, eu sempre tento falar para os meus noivos para contratar profissionais distintos, tá? Mas me fala, eu tô errada, me conta. Se eu estiver muito errada, você desfaça, entendeu? E vai. Mas me fala o que vocês pensam disso. Eu concordo com você quando você fala que depende. Porque, por exemplo, hoje eu até tenho pacote de foto e vídeo. Mas normalmente as noivas fecham um vídeo comigo. E aí, se elas querem a foto junto, a gente acaba indo para esse lado. Normalmente, ao contrário, não acontece. De querer a foto e o vídeo vir Trazer junto. o vídeo, tá. Quando a gente ocorre de ter a foto e o vídeo juntos, eu tenho já 2 pessoas específicas para
meio que comandar a equipe de foto. Eu vou estar sempre junto, então o fotógrafo principal e o videomaker principal vão normalmente pro making off da noiva. Sou eu e sempre essa pessoa comandando essa foto. Porque eles têm uma visão muito próxima do que eu gosto e sabem o que eu gosto ou não dentro E você desse dá casamento. uma palpitada ali, uma direcionada, na verdade, desce o nível da direção, uma direcionada na edição também? A edição sou eu que faço, Das fotos também? também. Ai, que legal! Então essa Agora, equipe de foto, ela vai estar... eu vou direcionar, eu vou dirigir o casal, eu vou estar no comando. Então a equipe de foto vai estar fazendo o registro do jeito que eu quero que seja feito e eu vou editar tudo depois. então assim faz mais sentido, porque me preocupa muito isso, gente, porque querendo ou não, eu penso assim, né, ela te contratou por conta do teu olhar, da tua Exatamente. edição, não é? Aí de repente você leva uma outra pessoa, tem um outro olhar, e eu ainda me preocupo ainda mais com o olhar, sabia? Sim, é Porque, importante. poxa, é muito complicado. Então, eu sempre fui um pouco receiosa, assim, pra não dizer preconceituosa, quando vinha a compra casada, me preocupava bastante. Inclusive, quando a gente fechou, que o casal falou assim: "Ah, fechei com um rapaz de Maringá", eu: "Não! Como assim? Nem foto e vídeo junto, quem é ele? Meu Deus!" Mas eu sou uma pessoa muito aberta a trabalhar com novos fornecedores, né. Então, pra mim foi um encontro maravilhoso, porque a gente se conheceu, a gente, né, gostou de trabalhar junto, e aí a gente já trabalhou mais, já viajamos e temos vários outros casamentos agora em 2025 e 26. Mas no início eu falei assim pros noivos: "Ai, gente, me manda o Instagram, quero ver quem é. Ah, tá, não", e aí ele fala assim: "Meu amigo", eu falo: "Não, Tudo com a receitinha pra dar tá errado. errado. Foto e vídeo junto e meu amigo, eu não". Aí ele ainda falou assim: "Luzy, eu sei que você vai ficar preocupada, mas dá uma olhadinha, eles são bons e tal". Aí eu já olhei e já curti, mas eu olhei o vídeo. Eu não sabia quem seria, como seria o olhar de fotógrafo. Então eu falei assim: "Poxa, o Instagram dele de vídeo é perfeito, mas eu só tenho um pouco de receio com a fotografia". E por isso que eu falo que hoje eu tenho esse olhar do depende, porque, cara, deu super certo. Uhum. Super, a gente trabalha até hoje, fecha foto e vídeo junto e tal, amo o fotógrafo que você leva, então acho que perfeito, entendeu? E assim, Mas ainda tem um pouco de receio. quando você diz da pessoa só leva um fotógrafo, um videomaker, e ela faz a parte, tipo, tanto o olhar quanto a edição, eu concordo com você, eu acho que é bem complicado. Porque quem tá contratando a empresa X quer aquele Que é material, aquela aquele qualidade, estilo. que é aquela entrega. Então você tá terceirizando um contrato, praticamente. Você contratou uma segunda empresa para fazer o É isso negócio. que eu tenho um pouco de medo. Quando acontece de ter, é assim, é a minha equipe, eu comando, eu edito, e assim, chama atenção às vezes, tipo, ó, eu quero a foto assim, assim, assado. Isso é legal, de sua direção também. Ou até já aconteceu de, tipo, eu tô fazendo, aí aconteceu alguma coisa, o fotógrafo ou não viu a cena, eu filmo aqui, e às vezes eu tô com uma Osmo junto, aí eu filmo aqui, Que seria... é uma camerazinha desse tamanhozinho assim, que parece um brinquedo, só que é da DJI, É tipo aquela ali que tá é filmando a exatamente gente? aquela ali que tá É filmando a aquela ali. gente. Legal. Tá filmando mais aberto. Tá filmando mais aberto. E assim, a qualidade é impecável, é absurdo. Às vezes eu tô com a Osmo junto. Então, às vezes, eu ligo a Osmo, deixo gravando, faço uns 2, 3 E cliques depois você ali, tira uns... aí depois eu volto pro vídeo, desligo a Osmo e faço pra onde ela precisa ficar. Ai, que legal. Porque é o seu olhar. Porque são cenas que, assim, eu sei que talvez o pessoal da minha equipe talvez não veja, ou até vê, mas vê de um ângulo diferente. Então, eu já tô ali, aproveito e faço os dois. Daí eu volto pra função principal. Por conta disso, que hoje eu não sou tão fechada com relação a isso. Então, o que eu faço? Eu me antecipo assim, ó, quando os noivos querem ir contratar, eu peço pro profissional, eu falo: "Me envia fotos", porque no teu Instagram tem vídeo, se for o caso. Uhum. Ou o contrário também, se é o profissional de fotografia, eu falo: "Me envia os teus vídeos", para que a gente consiga ver se de fato tem o mesmo olhar. Eu acho que daria perfeito agora para subir um drone, hein? Agora Tá lindo. top. Eu acho Deve que estar o quê? agora... Uns 45 essa rajada de vento? Eu acho que agora a gente Tranquilo. subiria vendo... Não, pra Gente, subir seria ótimo, o problema seria pra descer. Não, primeiro que Gente. o cara já ia fazer assim, eu ia bater esse vento e ia mergulhar com o drone na água. Aham, tranquilamente.
Eu vou dizer pra vocês, a gente tá aqui gravando, mas, cara, tá um dia tão maravilhoso. Tem gente andando de stand-up, aí a galera tá ali na praia, tá muito gostoso. Tinha que Eu vi que finalizar isso daqui, passou um correr lá. senhorzinho aqui também. Eu falei, cara, eu quero me aposentar assim, só pra ficar Assim. andando de sunga na beira da praia. É atrás de- sobre Acho que isso. no vídeo vai aparecer ele aí. A gente vai vamos deixar. tirar. Não vamos tirar, por quê? Vamos entrar em outra seara aqui, antes da gente caminhar pro fim, tá, Vixe. gente? Porque brincando, a gente já tá quase 1 hora aqui. Eita, Mas vamos entrar em parece outra faz uns 10 seara. minutos só. Uhum. Conversa boa, fui. É muito bom, né? Eu tô Uhum. amando também. Mas, ó, outra seara é o seguinte: casamento ao ar livre. Falei que vocês são profissionais nisso. Eu também fiz especialização fora, pensando, né, nessa, porque, gente, a gente tá num polo de casamentos que é Santa Catarina, que é algo incrível. E o Brasil, de maneira geral, também. Mas eu quero falar sobre os casos e as coisinhas que acontecem no casamento ao ar livre, que eu tenho a minha demanda de administrar, mas eu quero saber como vocês administram, gente. Por exemplo, o senhorzinho de sunga passando na cerimônia. Cara. Mas beleza, esse aqui só passou. E vocês já passaram situações do tipo assim, a cerimônia acontecendo, para alguém do lado do celebrante começa a filmar? Ah, E fica ali, tipo, filmando e... Ai, olha só que fofinho. Eu já tive uma situação que uma senhora fez uma ligação de vídeo. nossa. Ela parou, ela fez uma ligação de vídeo, ela cara. falou: minha filha, olha só que coisa mais linda. Ó, olha só. Quando você casar, eu quero que você case assim. Vocês já passaram? Já, Falando né? Casou na alto. praia. Nossa. Casou na praia, então eu acredito que sim. Mas conta pra mim, o que você faz, Rafa, no final? Porque assim, eu penso drone. O drone vai pegar tudo. Não tem o que fazer. O que você faz no final, gente, pra tirar a pessoa? Porque assim, se é um casamento com a Luz e Reis, eu vou ali, oi, meu amorzinho, com um brigadeiro, vem aqui. Eu sempre tento tirar e tal, mas eu sei que tem casos que, tipo, as pessoas simplesmente ficam. E Pro aí, obséquio senta pode e chora? desaparecer. Senta e chora? Faz o quê? Afoga? Oi! Isso aqui é Tá ar forte. livre! Ele vai forte, subir velho. o drone, tá, gente? Daqui a pouco. Aqui é de verdade. É, isso aqui é ar livre. Segura aí, é melhor. Segurar o copinho aqui. Olha, é complicado. Bateu um desespero nele. Tipo A assim, voz até tremeu. eu acho que na mente do Rafa veio aquelas imagens antigas, pessoas passando na frente, pessoas filmando, Ele editando. pessoas do nada parada, mendigo entrando. Eu penso ele editando, tipo assim, meu Deus, como eu vou tirar essa pessoa daqui? Olha, eu tenho que agradecer muito a inteligência artificial. Ah, Assim, ó, eu queria dar um beijo em quem criou. Porque assim, na foto já era mais simples que o vídeo, aí com a inteligência artificial ficou ainda mais fácil. Então a gente ativa uma função, passa um pincelzinho em cima, ela tira, fica lindo. No vídeo muda um pouco a brincadeira. Porque o vídeo, se for pensar, vamos supor que a gente grava o casamento todo em 4K, 60 frames por segundo. Um frame é equivalente a uma foto. Então são 60 fotos por segundo, dentro de cada take. Tipo, 1 segundo de vídeo tem 60 fotos. Aí a gente tem que criar uma máscara em cima da pessoa. Se for um negocinho, na hora eu tô vendo, eu consigo me movimentar ali, Aham, já cortar, ou vai na própria mexendo. edição eu consigo só dar um zoom ali, faça. Agora, se for um negócio, tipo, a pessoa para com o celular pra filmar a noiva Ai, meu Deus. e fica ali, aí eu tenho que tirar. Ou trocar de câmera, mas vamos supor numa situação caótica que a pessoa aparece em todas as câmeras. E é uma cena que tem que estar no Tem vídeo. que ter. Sei lá, os votos. Eu tenho que criar uma máscara em cima, colocar o programa para fazer o traqueamento de todo o take, pra a máscara ir andando em cima, para depois fazer a edição em cima. E assim, uma brincadeirinha dessa, um take só de 15 segundos, vai de boa 1 hora, 1 hora e meia pra fazer Um pouco isso. mais, hein? É sobre, né, Vai gente? mais, né? Um pouco mais. Vai mais. É sobre, vai mais, mas assim, É tem que ser isso profissional, isso né? pra uma cena. Uma cena. Uma cena de 15 segundos que o Rafa tá É. falando. Vai Vai mais, demorar 1 hora, 1 hora e meia ali, dependendo 2 horas pra poder deixar o negócio 100%. considerando que a gente trabalha com equipamento para edição de topo de linha e tudo mais. Se a gente trabalhasse com um computador mais ou menos, a gente pode dobrar, triplicar esse tempo Deixa só a para tiazinha fazer lá, isso. deixa a tiazinha lá, Aí conta a acaba ficando lá. história, não tem muito o que fazer. Já rolou, por exemplo, a gente tá fazendo um take de drone do beijo, alguma coisa assim, e aí aparece um fotógrafo, ou aparece alguém da organização. Passa, ok. Uhum. Só estava lá, estava na equipe. Até porque os noivos
querem aquelas pessoas lá. Óbvio, não Uhum, quer no momento ali do beijo, mas eu uhum. penso assim, você faz parte, que aí eu ainda entro pra algo que eu sempre falo para as minhas meninas, que é o seguinte, isso eu aprendi com o videomaker, tá. Ele me ensinou isso, ele deve saber que eu estou falando dele. Ele fala pra mim assim, ó: "Nunca corram". Porque Uhum. ele fala assim: "Eu tô subindo um drone e vocês saem correndo, não tem o que fazer, vocês estão lá correndo que nem doida". Então eu sempre falo para minhas meninas: "Viu, sai caminhando, sorrindo e contente, mas sempre Aham. saiam". Uhum. Mas a gente sai caminhando, assim, pra não Plena. ficar isso, Pleníssima, tipo, porque tá na porque a gente cena. faz parte É. daquilo, não tem o que fazer, você Agora tá se ali você corre, você trabalhando. tá com o drone passando aqui, ó, aí tem Uma só uma louca pessoinha correndo correndo. aqui só na cena. E É, vai ser o então ponto que mais vai chamar a atenção na cena putz, é inteira. Pode verdade. estar o lugar mais lindo do mundo, o casal perfeito, Quem tudo. tá Aí tem correndo? uma doida correndo aqui assim, Porque ó. às vezes quer ajudar e É. acaba trabalhando mais. Então eu sempre falo isso, não corram, se afastem, mas saiam sorrindo, porque a gente faz parte daqui. Uhum. Os convidados, os trabalhadores, fornecedores fazem parte. Quem não faz parte é a senhora que resolveu tirar um vídeo. Mas também assim, gente, é das coisas de se casar ao É. ar livre, praia Aí principalmente. a gente criou uma solução que vem funcionando muito bem, principalmente em relação ao áudio. Porque assim, acho que a galera acaba não se dando conta, mas a gente tem que não só monitorar as câmeras, e não vai a gente não usa o microfone que tá na câmera como Sim, áudio principal. tem que ter bastante E backup, né. esse casamento de Natal que a gente fez, de Rio Grande do Norte, a gente estava com 1, 2, 4. 3, 4 4 microfones. 4 microfones externos e mais uma câmera que estava com um microfone em cima dela, externo à câmera, que não é o que vem embutido, também que é de topo de mercado, assim, de topo de linha, que ele consegue ainda captar muito bem mesmo à distância. Eu desesperei nesse momento, porque eu lembro que quando os noivos pegaram o microfone para os votos, o microfone falhou e nada da mesa lá da parte de sonorização conseguia Então, liberar mas aquele. até o Jeff deu uma bugada ali. Aí eu só falei assim: Deixa eu lembro desse sinal que você fez, porque imagina, deu aquela confusão ali e tal, e eu pensando, e eu vendo o microfone eu vendo o microfone mesmo ali, né, de Aham. bastão, com o microfone de vocês colado ali. Daí "Aham, eu pensei, já era, porque e agora? Daí eu lembro do Rafa falando assim, deixa, deixa. Eu falei assim, ah, ele não vai usar. Não, já tinha um outro microfone de já backup tinha". Tudo que bem. tinha O que ali, Tinha certo? backup na mesa de som, tinha backup na câmera atrás do celebrante ali, tinha um microfone em na cima da outra tinha um câmera, tinha microfone um na caixa de microfone na som, câmera do Rafa. Tá, então vamos entrar noutra porque treta aqui. o Uma que a pessoa que gente não faz fez backup, então, um profissional que não faz backup. não é profissional. Eu aprendi uma coisa com um fotógrafo lá do Paraná, que ele me falou uma vez e, assim, ficou marcado na minha vida. Se você tem um backup, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem um só. Sabe que isso vale pra drone também? Se você tem um drone, tu não tem nenhum. Se você tem 2, tu tem um. Você leva mais, então? Eleva. Isso vale para a câmera também. Uhum. Se Isso você vale só para assessora, não. Não, se você assessora tem que ser a Luzi. tem que ser a luz. Se Soube. câmera também. Cara, você tá fazendo um evento, principalmente ao ar livre, a possibilidade de dar algum problema existe. "Ah, eu tenho seguro na câmera", todo meu equipamento tem seguro, beleza. Mas você tá no meio do casamento, se é uma câmera só, ela queimou, ela deu um problema, ou a sua lente deu um problema, riscou, você faz o quê? Você chora? É. Você filma com o celular? Você Tem para de gravar? é, E Tem chora. que e continuar o chora. show, filho. Aí, assim, às vezes você tá, tipo, dentro da cidade, tal, beleza, você até consegue ligar alguém e trazer uma câmera, mas vamos lá, 1 hora, você vai ficar sem fazer nada? O casal não tem imagem? Então, mesmo que às É. vezes você tenha uma câmera backup, idealmente é ter 2 câmeras iguais, mas mesmo que você tenha uma câmera backup que seja um pouquinho abaixo, um pouquinho mais simples, mas que faça o que precisa ser feito, você já está garantido. E o backup é de tudo, é backup de microfone, é backup de câmera, é backup de lente, é backup de drone, porque se acontecer alguma coisa, o casal não fica desassistido. É, isso é muito importante, né. Até porque, né, gente, as imagens é o que vai ficar, né. Exatamente. Daqui 10 anos, eles vão esquecer de muitas coisas que Uhum. aconteceu no casamento, mas as imagens vão. Você sabe que eu vou fazer 13 anos esse ano, né, de casada. Com 15, eu quero fazer minhas bodas. E eu não tenho fotos do meu casamento. Mas aí foi um erro meu, mirim, porque eu era produtora de eventos e achei que eu poderia fazer um casamento e tal. Aí eu contratei um fotógrafo que era fotógrafo de produção também. Então, tipo assim, não é que eu não tenha foto, eu tenho as fotos, mas não tá legal. Entendeu? Não ficou legal, assim. Então eu quero refazer, porque ele não tinha essa edição de casamento e tal. Enfim, então no caso o erro foi meu que não contratei uma assessoria.
tá bom, bem errada. Mas porque existe essa diferença de profissional, né, que tem um olhar de casamento, é totalmente diferente. Exato. Um profissional que tem um olhar para o casamento, que sabe as nuances importantes de um casamento, ou um profissional muito bom, mas que não tem noção do que vai acontecer no casamento. Uhum. Mas eu não tenho uma foto legal, assim, eu tenho uma, vai, que é a foto que eu sempre posto, assim, às vezes, mas que é aceitável pra mim. Ainda mais hoje, ela nem é mais se torna nem mais aceitável. Então eu vou fazer bodas pra eu ter esse ensaio novamente com meu marido. E já dá pra gente fazer um Mas ensaio de família nesse meio tempo, hein? ai, gosto, hein. Gosto. Eu não gostava muito de fotografia não, de me ver, né, sendo fotografada ali, enfim, mas eu fiz um ensaio com um profissional incrível que, cara, assim, ó, tá um deboche. Tá um Um deboche. Nossa, delícia. deboche. As fotos ficaram incríveis. Nossa, assim, arrasou demais. Então agora eu tô tipo assim, vamos fazer fotografia, quero fazer e tal, mas vamos pensar no de Vamos fazer família. isso aí. Ai, mas olha, gente, esse nosso papo tá muito bom. Meu Deus, e rendeu. Eu pensei assim, ao ar livre, tipo, será que a gente vai conseguir? Mas demais, eu tô apaixonada nessas nuances. É uma área que eu gosto bastante, assim, até por conta disso, da permanência que fica nesse material. E eu acho que é um fornecedor que eu acabo me envolvendo muito em todo o decorrer do processo e no dia também. Então, eu gosto muito, tenho muitos amigos na área, né, de foto e vídeo. E eu acho que, de fato, é uma arte. Porque eu penso que assim, ó, a gente vocês não estão fazendo foto, vídeo, imagem de modelos que estão acostumados a serem fotografados. Aham. São pessoas comuns, pessoas normais, que de repente estão num dia super especial da vida delas ali e que precisa desse registro. Isso é um desafio também? É, é também. Porque assim, eu sempre falo que o profissional que faz casamento, ele tem que saber um pouco de tudo, em relação ao audiovisual. Você tem que saber um pouco de moda, fotografar e filmar coisas para moda, fotografar o evento em si, você tem que saber fazer retrato, você tem que saber um pouquinho de como funciona, pelo menos, imagens aéreas. Você tem que saber o que que vai acontecer na foto, no vídeo, entender o casamento. E, cara, casamento a gente tá lidando, na grande maioria dos casos, com o sonho do É casal. verdade. É Com muito expectativa, né? expectativa, e é Aham. muito diferente, por exemplo, num corporativo, que, é a questão do backup, por exemplo. Perdi o backup de um corporativo, já é horrível. Mas existe a possibilidade, muitas vezes, de ser refeito. Casamento não, como é que você refaz um casamento? É. Então, e as pessoas, normalmente o casal, eles querem casar uma vez só, raras exceções a gente faz um segundo, um terceiro casamento. Então, normalmente eles não sabem posar para foto, para o vídeo, então tem que saber técnica de direção, tem que entender que às vezes a pessoa não gosta, sei lá, do braço ou não gosta de alguma coisa, entender quais são os melhores posicionamentos para que isso não fique evidente para essa pessoa, para que ela se goste vendo aquilo ali. Então você tem que trabalhar a expectativa do casal e conseguir gerar um material que vai ser atemporal, que daqui 10 anos eles olhem e falem assim: "Nossa, mas por que que esse fotógrafo inventou de fazer isso? Porque era modinha na época, hoje tá horrível". Então você tem que criar um material E atemporal tudo isso contando uma história, e né? tudo isso contando uma história. Exatamente. E às Sensacional. vezes no casamento, a história às vezes não, a história ela vale mais do que a técnica. Então às vezes, por um erro na hora de composição ou de regulagem, não ficou com a composição ideal ou não ficou com a regulagem ideal, mas conta aquela história. Então, é importante. Às vezes passa um erro ali, mas dá para contar a história e fica legal encaixado naquilo. No corporativo você não tem essa opção. É. Não tem uma história a ser contada com emoção, né? Às vezes tem, mas de um comercial, não é a emoção das pessoas ali. Aham. O casamento, a emoção, a história é o que mais vale. É, gente, imagina, é o momento que o noivo está vendo a noiva pela primeira vez. Aquele momento nunca mais vai se repetir. Não. Nunca mais. Ele casa como eu vou casar com meu marido de novo, mas não é a mesma coisa. Sabe? É uma entrada de uma aliança, é uma participação de uma vozinha, são os padrinhos. Cara, a gente trabalha com um nível de responsabilidade absurdo. Aham. A nossa responsabilidade é muito grande, sabe? Uma vez eu ouvi alguém falar que o, o profissional de casamento, assim, ele tá entre as 5 profissões mais estressantes do hall junto ali com quem, gente? Com médico, cirurgião e tal. Mas falando isso pra rir um pouco, mas, sabe, tipo, a nossa responsabilidade é muito grande.
de captar uma emoção que a pessoa sentiu naquele momento, de traduzir uma história, né, e de reger tudo isso, é uma responsabilidade, assim, ó, Tremenda. muito, né. E se assim, ó, deu errado, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem. Por isso que vocês vão me ver, assim, em casamentos que a gente já tá mais, ai, adepta, um lugar maravilhoso, com fornecedores maravilhosos. Gente, na boa, eu sempre falo, a assessora tem que mostrar se é boa no perrengue, com fornecedor ruim, com, sabe, com nível de estresse. Eu já peguei vários casamentos que eu pensava assim, se a gente não tivesse aqui, não iria acontecer, sabe? Agora, você fazer com um profissional só top, tudo muito top, cara, pra mim é sonho. A gente só vai. Por isso que eu gosto do Destination, porque querendo ou não, quando a gente trabalha na nossa cidade, acaba que a gente se acostuma e tudo flui, né? Mas quando você pega um Destination, é onde volta o friozinho na barriga, porque imagina, fornecedores que você não conhece, sabe? Eu não tenho nem a minha mala. A minha malinha salvadora, que eu tiro uma pessoa ali de dentro, eu nem consigo levar ela muitas vezes, né? Em casamentos assim. Então, o que acontece? Eu fiz um casamento, não vou dar muito spoiler, senão as pessoas vão saber, mas fora também, e que eu costurei o vestido da noiva. Nossa. Fui no mercado, comprei as coisas e Eu vou te tal. falar que eu já tive que costurar um vestido da noiva. Você sabe costurar, Rafael? Eu sei, eu fui criado com a avó, né? Ah, Fui criado com vó, a gente sabe costurar, cozinhar, Prendado, guri. prendado. pois é. Aqui mesmo, nessa casa, gente, no Coco Beach, a gente já teve uma vez que costurar o vestido de uma convidada. Sabe? Porque a gente também dá esse respeito não só para os noivos e padrinhos e tal. Então, aconteceu do vestido dela aquele zíper invisível, que aquilo é uma treva. Nossa. Aquilo ali desceu assim, aí não tinha o que a gente Não tinha botou ela no Cristo que botava banheiro e no ó, lugar. costurou tudo bonitinho, costurou no corpo. Eu falei, depois você arranca na tesoura, porque é o que temos pra hoje, mas a gente costurou. Então, assim, você pegar fornecedores, sabe? Ou às vezes os fornecedores são bons, mas não sabem trabalhar em equipe e tal. Esse, pra mim, é um dos maiores desafios. E eu gosto, tá? Eu gosto de fazer porque eu gosto de me desafiar. E você conseguir entregar dar uma mesma entrega pro casal, maravilhoso. Ou vocês, no caso, pegar um casamento sem organização e saber que, tipo assim, ó, porque vocês poderiam até dizer assim, você não contratou assessoria, ou tipo, a culpa é sua, porque Aham. você, pros noivos, né? Uhum. Você que quis casar aqui, você que quis fazer tal coisa. Mas essa gana de vocês, essa vontade de, tipo assim, eu vou entregar o meu melhor, independente, eu acho isso A sensacional. sensibilidade de ver o momento que precisa também, né? Porque muitas vezes, que nem tu falou, não tem uma assessora boa ali. A gente vê que tem coisas que precisam ser feitas, a gente vai ir pra cima. Vai e sobre faz. isso. Não vai deixar de fazer. E Por assim, isso- eu fiquei até, com os anos de casamento, eu acabei ficando meio neurótico com algumas coisas. Então, por exemplo, a gente não sai do casamento antes do backup tá feito. E aí, tipo, o Jeff acompanha isso frequentemente. É lá, fazendo backup, mas então, tipo, tem um casamento, eu vou levar todo o equipamento que eu tenho. Talvez eu não use metade, mas tá lá, porque se precisar, tem. Nossa, e Natal, gente, vocês não têm noção. Era malha, tem não sei quantas câmeras, e tem Nossa. isso. E a gente fez passeio de barco, a gente fez um monte de coisa. Foi pra São Miguel do o passeio de Gostoso. barco. Ai, gente, O gente. passeio de barco. O passeio de barco, eu queria falar Como é que pra era o vocês nome do que o lugar? drone do Jeff só não foi pra água por causa desse dedinho aqui, tá? Porque ele tava ventando, ele bateu no barco assim, fez assim. Quando ele foi cair, eu peguei com o dedinho. Ô, gente, como é o nome daquele passeio que a gente fez aqui do fogo? Era alguma coisa Nossa. do fogo. Põe essas imagens Eu também. vou colocar essas imagens. Aqui tem imagens Eu sobre vou esse começar passeio. essas imagens com o drone do Jeff. Nossa, foi sensacional. A gente foi Cara. de jangada, a gente foi até o meio do mar, que tinha uns lugares maravilhosos. Eu pensei, ele nunca vai subir o drone dele aqui. Não vai, gente, não tem. Você tá no meio do mar com como é que chama aquilo que a gente ficava mergulhando pra ver? Snorkel. Snorkel. Não, mas o... Coisa que fica Recife, embaixo. coral. Sim, os corais e tal. Eu pensei, não. Eu pensei, vai ser perfeito, mas não, ele não vai fazer. Assim, ó. Não, Cara. não vai. São 20 mil reais aqui, ele não vai fazer. Gente, eu olho pro barco, ele está lá paradinho em cima do barco, com o óculos dele lá, que chamou de óculos diminuindo ainda, né? E ele ali, feliz da vida, fazendo as imagens. E eu assim, não acredito. Ficou surreal, né? Ficou absurdo. E, cara, lá venta muito, muito mais do que aqui, né? Lá o vento é bem constante. Então foi um desafio, tanto que eu fiz só um voo. Falei, não vou arriscar mais do que isso, porque tá ótimo. Captei a cena que eu queria, a cena que tava no planejamento, tá perfeito. Matei de primeira, mas assim, mesmo profissional de 6 anos, o coraçãozinho palpita. Porque pensa só, olha esse negócio, óculos,
tampando o teu rosto, tu não consegue ver nada, só a câmera do drone. Você aqui, aquela jangada pra mim Aham. assim, ó. E eu aqui, eu encostei na jangada, abri as pernas, peguei o controle e fiquei ali, ó. E pilotando, com aquele vento, que o drone voava quase de pé, assim. Foi difícil, mas deu Foi tudo certo, surreal. graças a Foi Deus. ali, né, que você foi pro farol, só que tava ventando muito, você não conseguiu ir. Pra voltar, você só desligou o acelerador que o drone voltou sozinho. Eu ia fazer uma cena no farol, só que pra ir pro farol, o vento ele tava contra pra ir pro farol. Aí o que vai? Vai mais bateria, vai mais potência. Cara, meu drone ele é potente, ele chega a 100, 110 por hora. O pequenininho, o Uau! grande chega a 180, 190. Então eles são muito potentes. Então eu voando com o drone assim, até chegar no farol, cheguei no farol, na hora de voltar, eu só virei o drone e deixei ele voltar com o vento. Porque no drone FPV tu consegue baixar toda a rotação do motor, Aham. então você fica girando bem devagarzinho. Só deixei voltar com o vento. Então forte que estava o vento, pra vocês terem noção. Ai, gente, foi Não, surreal. foi. Esse casamento, E pra ter nossa, uma vai ideia, render imagem assim. no dia anterior do passeio, a gente tava na praia, vocês não tinham chego ainda. Aí eu falei, vou subir o meu drone aqui. Já piloto ele há uns 3 anos, tá tranquilo. Eu subi o drone na praia, aí o drone foi indo. Aí eu falei, ué, eu apertando o controle no máximo e o drone assim, ó, paradinho. Liguei no modo esporte, o drone começou a vir a 2, 3 por hora. Aí o drone só apareceu assim, bateria, erro crítico. Porque no voo deu algum problema nas baterias e, tipo, tava marcando normal, tudo certo, só que deu um problema na bateria. O drone começou a forçar muito, né? Pra Por conta compensar do o vento. vento? Aí gastou muito rápido a bateria. Eu só vim com o drone pousando assim, ó, lambendo a praia. Ele deu uma entradinha na areia, assim, fez assim e ficou. Eu falei, está funcionando, tá tudo resolvido, beleza? Tá top. Não suba ele nunca mais. Nunca mais. Jeff, cadê você? Chegou? Aí Tá o Jeff tudo bem? chegou e eu falei assim, tem o meu drone aqui. Não, aqui não dá. Ele só falou assim, não, o seu a Você que gente foi não vai subir aqui. ousado. Você Não, que foi ousado de pra subir não falar antes. irresponsável mesmo. Em outras palavras, Ô, ele foi Jeff, ousado. mas antes da gente caminhar para o nosso fim mesmo, real agora, você estava há pouco tempo agora nos Estados Unidos, conta isso, você foi lá fazer trabalho, se Cara, divertir? Foi muito massa nos Estados Unidos. Eu fui fazer captação de material para um corretor imobiliário. Ele é dono de uma imobiliária, né? De uma das maiores redes aqui do Brasil, de Santa Catarina. Aí a gente foi para lá para captar conteúdo e tal. E isso a gente aproveitou para passear, né? Sempre. O vai Destination estar lá. tem disso também, a gente se diverte, gente. Então a gente ficou 33 dias lá, né? A gente ficou 33 dias nos Estados Unidos. Daí eu fiquei gravando esse business desse corretor, que ele tem um contato direto com o Pablo Marçal, Nésio Monteiro, então, tipo, ele é meio que sócio deles já ali. Então eu fui fazendo essa captação de material e aproveitando, jogando Ai, basquetinho, que legal! indo na Disney, indo na... Qual que era o outro lá que a gente foi? No Animal Kingdom. Putz, cara, Animal Kingdom é massa. Sensacional. E você fez umas imagens por lá também? Como funcionou você pilotar fora? É assim, tudo aquele negócio da lei, né? Então tu tem que estar muito na regra. E nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, lá funciona muito mais a regra. Funciona Eu muito quase mais. puxei uma thumb aqui agora, hein? Jeff, fala que... Não, mas deixa pra lá. Pode deixa essa pra colocar. lá. O Brasil não funciona e deveria funcionar. Aí assim, ó, divide os meninos dos homens. É verdade. Pronto. É garoto... verdade. Aí o que acontecia? Todo lugar que eu ia voar, eu pedia autorização pro local para voar. Então eu fui captar imagens de um outro corretor e a gente foi no Icon Park, que tem uma roda gigante e tal, maior que inclusive é de BC. Aí eu cheguei lá e falei, tá, vamos pedir pro pessoal aqui da organização, você pode voar com drone. Cheguei lá, pedi autorização para eles e eles falaram, olha, a autorização tem que fazer com antecedência aqui e a gente, no caso, não autoriza voar. Eu falei, beleza, tranquilo, fiz as imagens de câmera lá e ok. Aí a gente foi numa que é uma casa de ponta cabeça que tem lá. Uau! Bem legal. Aí eu pedi autorização lá, o cara falou, não, tranquilo, pode voar. Fiz as cenas que precisava, show de bola. Aí no condomínio que a gente tava, que era um resort, a mesma coisa. Posso voar aqui? O cara falou, cara, tranquilo, manda bala. Então todo lugar que eu ia, tinha que ter essa autorização. como lá nos Estados Unidos é diferente, lá tem uma norma, uma regulamentação igual ao do Brasil. Porém, lá você tem o cadastro de piloto, que como se fosse um curso que você faz lá. Então você vai fazer algumas provas e tal. E quando eu fui, é tudo presencial essas provas. Não deu tempo de eu fazer. Aí qual que era o negócio? Você pediu autorização pro local, que daí você está salvo, que o local te autorizou e você está dentro das normas. Eu nunca saía voar à toa lá. Sim. Tipo, gostei desse lugar, você voando. Não, não.
Então, mas foi muito massa. Ai, Cara, que legal. lá é sensacional. É sensacional. outro podcast só pra gente falar dessa viagem. Aham. A gente tinha que fazer um só pra falar de Destination. Né? Só. Quando vocês voltarem aqui de novo pra Floripa, a gente grava outro só pra falar de Destination. Já vamos marcar a data. Inclusive, com certeza. tem um próximo Destination que a gente Tem o vai. próximo Ah, é Destination. verdade! É. Vocês vão pro Chile, né? Vamos pro Chile, Santiago. Sensacional! Santiago e algumas cidadezinhas que a gente tá organizando Então, ainda. você que está assistindo esse podcast é do Chile, da região ali de Ou Santiago, vai estar no Chile. ou vai estar no Chile, que é uma foto profissional, vídeo de drone, chama Só a gente. bem, meu Só povo! Eu vou mandar pra alguns clientes, hein? Já encaminha. Que é legal. caminho. Agora vamos pra uma parte que eu gosto muito, que futuramente eu serei o Vilela, tá? Do Inteligência Limitada, e eu vou pedir presentes, que eu acho isso incrível. Mas por enquanto eu peço história, gente. Nossa, história. Então, eu tenho que pensar na minha também, que eu também conto uma. Vai pensando na sua. Vamos começar pelo Jeff, que eu tô doida que ele conte essa história. Então, foi aqui em Floripa, essa foi legal, porém sofrido. Porém sofrido. O que aconteceu? Foi casamento de 2 dias, né? O primeiro foi bem na beira da praia ali, né? Onde que o cachorro quase mordeu meu drone. Essa cena é maravilhosa, eu vou pôr aqui também. Eu consigo ter a cena ali, o cachorro quase mordeu meu drone, o Guaipeca que tava na praia ali, viu meu drone, Um não caramelo, gostou, né? vou comer Certamente. caramelinho ali, caramelinho. Aí beleza, esse dia tranquilo e tal, as imagens, tudo de boa, né? Aí no outro dia, choveu muito, mas cara, choveu pra dar de balde. Aí o que aconteceu? O lugar onde era o estacionamento lá, era um gramadão. Todo mundo foi lá, antes de chover, estacionaram os carros. Aí agora a galera, na hora de ir embora, não tava conseguindo sair do gramado, porque o carro ficava patinando. Aí eu, como um homem muito amorzinho e solícito, o que eu fui fazer? Eu vi essa cena. Falei, lindo. Não foi a galera, foi o pastor. Foi o pastor. Não foi Celebrante do casamento. Eu tirei 3 carros dali. Meu Eu tirei Deus. 3 carros do atoleiro. Mas a que custo? Ah, calma. Meu Deus. Aí veio o custo. Eu, como muito solícito, fui lá, né? Pronto, eu preciso de uma ajuda e tal, e tal, e tal. E olha só, eu tava com uma camisa azul, uma calça bege e um tênis branco. Só pra contextualizar. Aí eu fui lá no carro do cara, dei umas empurradas pra ajudar ele a desatolar e tal. Falei pra ele, não, faz assim, assim, assado, beleza. Aí um dos momentos... E assim, o abençoado, em vez de ter deixado a câmera lá em cima pra ir lá ajudar, não. Com a câmera. Eu fui com a câmera, porque eu tava filmando, eu vi o cara sofrendo ali pra sair. Eu falei, meu Deus, preciso ajudar. E daí tinha dado aquele timezinho ali das gravações. Aí, cara, na hora que ele foi dar ré com o carro, ele me pegou uma poça cheia de lama e aquele carro patinou e me lavou de barro. Que, cara, acho que tem areia até hoje em mim. Eu demorei 3 dias pra tirar a terra daquela câmera. Eu estava lá e eu vi. Gente, era um desespero. E assim, ó, ele aqui fazendo imagem, foto e vídeo, porque era no ensaio pós-casamento ali, né? Daí E ele era ali tá fazendo mais ensaio. tranquilo ali, né? E aquele barulho, vou, vou. E a gente assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Sai noivo, sai todo mundo pra gente olhar pela sacada, assim, ó. Aí esse moço virado em lama. Eu virado em lama, cara. Cara, mas me sujei. Eu tive que limpar a câmera, que assim, a câmera é selada e tal. Isso é importante de ter uma câmera boa pra não lavar Né? de barro. Eu tive que pegar um cotonete Ai, meu e Deus. limpar todos os cantinhos da câmera, todos os plásticos da lente. E assim, foi um pacote de cotonete. Meu Só Deus. tirando barro, assim, Ah. na lente. Não, mas não terminou. Não terminou. Conta que ele foi tipo um super-herói. Ele voltou. Aí eu pensei assim, pô, ele deve estar muito indignado, cara, que ele foi lá fazer uma boa ação e tal. E a gente meio querendo rir e tal. Gente, ele deixou a câmera e voltou. Eu peguei e voltei, deixei a câmera e falei, peraí, eu nunca deixo algo que eu comecei pela metade. Falei, eu vou tirar esse carro do atoleiro. E assim, sujo já tô, né? Já tô. Peguei, cheguei no pastor lá, pastor, deixa eu assumir o comando aqui. Entrei no carro dele, tirei. Aí beleza. Aí não deu, acho que meia hora, uns 40 minutos, mais uma pessoa lá, uma mulher tava tentando tirar o carro, não conseguia. Eu falei, deixa que eu paro. Aí nisso, beleza, tirei o carro do pastor, mas lamaciado de tudo, né? Falei, preciso trocar de roupa. Por sorte, eu tinha uma muda, eu tinha levado minha mochila, tava com uma muda de roupa. Pois é, do nada ele aparece trocado. Eu pensei, gente, como assim? Aí Backup vida, de né? roupa? Backup de tudo, backup, até de... backup de drone, câmera, de tudo. De tudo. Acontece alguma coisa, não aparece outro Jeff. Oi? Parecia um outro Jeff novo em Limpinho. folha, ressurgido das cinzas.
troquei de roupa e tá, e continuei, né? De repente, outra pessoa sofrendo lá, eu falei, deixa com o pai que eu tiro daqui. Aí fui lá, tirei o carro e deu tudo certo, graças a Ai, muito Deus. bom, aquele dia foi assim, ó. Mas, cara, eu olhava pra minha roupa suja, eu falei, Jefferson, por que você fez isso? Era só você ficar quietinho, tirando foto e filmando. Você não precisava se Ah, meter. mas o pastor é grato até hoje. não, Ele ia pastor- ele ia estar lá até Ele agora. tá até agora Ia lá. estar até agora pra tentar tirar o carro, nem sei. Ai, eu amo essa história, gente, cara, socorro. amo. Conta a sua, Rafa. A minha não é tão engraçada, Tudo assim. bem, tudo bem. Pode ser drama, gente vai a gente chorar. pode chorar Pode dar vontade, também. às vezes. Se eu tivesse lá e sem o que eu levei de equipamento, eu teria chorado. Ai, meu Deus do céu. A gente foi fazer um casamento uma vez, perto ali de Maringá. E era numa chácara muito bonita, inclusive a chácara era de uma igreja. Quando eu cheguei lá, como eu te falei, eu sou neurótico. Então eu levo os equipamentos que, assim, probabilidade de eu usar é muito baixa. Mas vai que precisa. Aí cheguei lá no casamento, estava marcado para começar umas 4 horas da tarde. Falei, beleza, de dia, vai ser no campo de futebol, sempre isso. Aí beleza, deu 3h30, eu tô lá fazendo decoração, esperando a noiva chegar, nada da noiva. Aí meu outro fotógrafo, nessa ocasião especificamente, a gente tava com um carro só, então ele ficou lá fazendo making off, e eu já fiquei na recepção ali, onde seria a cerimônia e a recepção tudo junto. Aí meu fotógrafo me liga, eu falei assim, cara, vai atrasar. Eu falei, tá, ok. Daí ele, não, vai atrasar muito. Eu falei, mas a gente tá falando de quanto? Ele falou, cara, eu acho que ela não chega antes das 8, porque nem começou. E que horas que era? Umas 3h30. Antes das 8? Nossa. Nossa. Porque, tipo, Ah, ela vou até tinha escorar aqui, que me deu até acabado de chegar no salão. uma fraqueza. Eu acho que a mãe não tinha nem chego lá ainda. Tipo, tinha, assim, não tinha nem começado nada. Aí eu, cara... Dá tempo de construir uma igreja nova. Eu falei, tá, dava tempo de voltar pra Maringá, tomar um café, alugar equipamentos se precisasse, depois voltar ainda. Nossa, gente. Cara. Aí eu, tá, beleza. Aí eu olhei assim, eu olhei pro lugar, tipo, a chácara era aqui assim, aqui, a chácara aqui tinha uma casa, que era do recinto. Aí eu olhei e vi que tinha alguns refletores, mas tipo, aquelas luzes pra campo de futebol. Falei, tá, isso aqui não vai dar pra nada. Aí eu fui lá, catei todos os LEDs que a gente trouxe, e eu tinha levado LED de estúdio. Normalmente a gente leva bastão, que é tipo Sim. 25 watts, 30 watts. Eu tinha levado um LED de 200 watts, um de 100 watts, mais 4 bastões de 50 e mais 3 de 25. Não, foi Deus que falou contigo, não tem como. Nossa. Pra você ter uma noção, eu não tinha tripé pra tudo isso de LED. Aí eu coloquei um LED de 200 watts de um lado, pra pegar os noivos, outro de 100 watts do outro lado, pra melhor luz ficar no casal. A gente colocou um atrás, outro do outro lado, foi montando. Aí eu falei, cara, e ainda vai ficar escuro. Aí eu e meu fotógrafo com mais 2 flash cada um. Saiu, deu super certo, só ficaram lindos. Nesse caso, o casal entendeu ao ponto que se Mas também, a gente não como tivesse, não entenderia, Jeff? se a gente não tivesse levado tudo aquilo de equipamento, não teria acontecido, teria acontecido no breu a cerimônia. E me diz o orçamento, como foi? Esses são sempre Foi aquele casal, Tem suados. orçamento pra tudo isso de LED? não foi Não. para 1/3 dos LED. Esses são sempre os suados, Foi gente. assim, foi um orçamento que era o pacote básico, só de foto, e ainda teve desconto. Ai, que delícia o verão. Top, top. E ainda teve o desconto. De chorar em Guarani. Assim, era um orçamento que bem conversadinho, era só os flashes. Casal O era casal era legal. muito gente isso boa. salva. Então compensa. Isso salva. É. Só. Pra mim, isso salva. O casal era muito gente boa. A noiva veio agradecer, assim, isso normalmente não acontece, o agradecimento e tal, mas não nesse ponto. Ela veio agradecer quase chorando, falando, olha, se não tivesse essa iluminação aqui, não teria acontecido. Mas a fofoca, assim, ó, atrasou por quê? Foi ela mesmo? Foi... Cara, pelo que eu entendi, mais ou menos por cima, parece que eles chegaram na maquiagem com mais de 1 hora de atraso. A maquiadora, entre essa 1 hora, estava atendendo outra pessoa, precisou sair, depois demorou para voltar. Aí a mãe da noiva parece que atrasou mais 1 hora ainda para chegar, além da noiva, 1 hora a mais que a noiva. E aí tinha uma maquiadora para fazer maquiagem e que cabelo de umas delícia. 10 pessoas. Nossa. que delícia. E aí tinha com certeza uma assessoria que falou assim, vai dar certo. Assessoria. Assessoria.
Não tinha, não. Meu Deus, por que A assessoria, ainda? a assessoria sou eu. Nesse século, ainda Nossa. nesse século, as pessoas não entendem a importância da assessoria, Não cara. tinha. Eu e meu fotógrafo que a gente coordenou. Que hora que vai ter as entradas, que lado que a noiva fica, que lado que o noivo fica, a padrinha, a madrinha vão entrar Você tem uma boa como. experiência, vou te chamar pra trabalhar comigo. Chama, eu faço uns freela. Bom. Ai, meu Deus, ó, eu ia contar uma história de atraso também, mas vou contar outra, porque eu tenho história, gente, pra muitas edições de podcast. Eu já sei, quando acabar as minhas histórias, eu peço presente. Mas eu tenho. Mas, Boa. nossa, essa daí, ó, deu até um. Me lembrou de umas histórias. Eu também já tive uns atrasos assim, de 5 horas, meu máximo, assim. 5 horas Foi, de 5 atraso. horas de atraso. Mas deixa isso para um próximo episódio. Gente, eu vou contar uma história que eu nunca contei antes, né? A maioria das minhas histórias aqui tem sido que eu nunca contei antes. Mas como só vai ficar aqui entre a gente, vocês não vão contar, Coisa assim, deixa. Foi bem no pouquinho off. início, eu acho que essas pessoas nem devem ver mais meu Instagram, até porque são bloqueados. Mas, Se não são, vamos Opa. bloquear agora. A treta. mas vamos lá, essa é treta real, gente. O que aconteceu? Era tipo final de ano, assim, e uma mãe entrou em contato comigo. As pessoas estão na praia aqui, tá? Uma mãe entrou em contato comigo pra que eu fizesse o casamento da filha dela. Tipo assim, o casamento vai acontecer daqui 20 dias. Era tipo isso, pra eu organizar esse casamento. Só que ela veio por indicação de um casal que sou até hoje apaixonada. De um casal que eu já tinha feito casamento e que são meu casal fofinho, que eu tenho até hoje contato e tal, enfim. Então, pô, fulano me indicou você. Eu falei, eu vou fazer o melhor. Foi fulano, que eu amo, sou apaixonada. E daí ela falou e tal. Eu falei assim, tá, mas eu preciso do contato da sua filha, do noivo, pra conversar com ela. Ela falou assim pra mim, não vou passar o contato da minha filha pra você, porque ela é um demônio. Aí eu, Começamos bem. ai, cara, para, a mãe falando isso. Aí eu fiz assim, não, imagina, Luzi Reis, sei lidar com todo tipo de gente, fica tranquila. Não, minha filha é um demônio, não tem como você falar com ela, você tem que organizar comigo. Aí eu fiz, pô, então tá bom, fui lá, cobrei, fizemos contrato bonitinho, assinamos contrato, comecei a buscar o lugar, organizar. Gente, eram 20 dias, faltavam, acho que 8 dias pro casamento, eu não sabia quem era a noiva. Eu não tinha tido contato com o noivo. E aí eu falei pra ela, olha, a gente precisa ir lá fazer uma visita técnica com o decorador, né, os noivos precisam ir e tal, não sei o quê. Aí ela, tá bom. Aí eu acho que uns 10 dias antes eu falei isso, e porque sim, eu corri, fiz um casamento em 20 dias, gente. E aí 10 dias faltando pro casamento, eu falei, olha, eu preciso contar, gente, como é que eu vou fazer um casamento sem saber quem é a noiva? Ela, eu te avisei, a mãe me respondeu isso. Gente, ela me passou o contato da noiva. E eu comecei a trocar ideia com a noiva, oi, tudo bem, tudo bem. Na primeira conversa que eu tive com ela, eu liguei pra mãe e falei assim: "Eu quero rescindir o contrato". Nossa. Gente, isso eu tô falando eu, Luzi Reis, que tipo, cara, eu só faço, eu não tenho. E eu falei assim: "Cara", quase que eu falei: "A senhora tem razão, ela é um demônio. Eu quero rescindir o contrato". E aí aí o marido dela, que é o padrasto. Calma que tem fim essa história. O marido dela, que é o padrasto, eu liguei pra ele, né, porque foi com ele que eu assinei o contrato, ele fez assim, ele gritava pra mulher no telefone: "Fulana, eu te disse pra não passar o contato da ciclana, a Luzy quer cancelar, vai fazer que nem o outro". Gente, corta, que eu descubro que 15 dias antes dela me passar dela me contratar, já tinham cancelado, já tinha local, tudo, e cancelaram tudo porque ninguém aguentava. O cara pagou multa e falou assim: "Ó, eu não aguento essa mulher é um demônio, não tem como, tal, não sei o quê". E eu assim: "Putz, que droga, cara". Aí eu fico assim, eu falei assim: "Não, quero cancelar". A mãe pega o telefone chorando: "Pelo amor de Deus, ninguém quer fazer o casamento dessa mulher. Poxa, olha assim, você quer cancelar, tudo bem, mas não me devolva dinheiro. Não quero que me devolva, porque assim, ó, é horrível, tá". Ai, eu respirei fundo, gente. Eu falei: "Cara, eu não vou ter essa mancha na minha vida. Eu vou fazer esse casamento. Eu vou aguentar esse barril, eu vou fazer esse casamento". Aí porque eu pensava muito naquele casal fofinho, porque o padrasto era primo deles, então tipo assim, vou fazer esse casamento. Aí fui, marquei a visita técnica, cara, o local olhou pra mim e falou assim, ó: "Eu não quero fazer o casamento. Olha como essa mulher fala, e não sei o quê. E se ela falar com você assim de novo", que ela era arrogante, assim, né, "eu vou cancelar", e falando na frente dos noivos, porque não sei o quê, porque gente, era esse nível de barraco. Nossa. E eu ali: "Gente, vamos lá". Eu olhei pro casal e falei assim: "Pô, vocês estão me tirando? Cara, eu tô fazendo esse casamento por causa da sua mãe. Você quer fazer o casamento ou não? Não sei o que, nã-nã-nã". "Ah, é porque eu estou pensando". Eu falei: "Então pague pelo que você está pensando". Era nesse nível de conversa. Olha. "Ai, não sei o que lá". "Corta, para, beleza". Falei com a mãe, falei: "Ó, beleza, vou fazer o casamento, mas a partir de agora eu não falo mais com ela".
agora sou eu que não quero mais falar, vou falar contigo. Tudo bem, Lúcia, tudo bem, tudo bem. Gente, dia do casamento, tá? Eu, minhas assessoras, todo mundo tenso, fotógrafo, videomaker, decorador, todo mundo assim, ó. Ai, meu Deus, sabe? Porque pensa uma pessoa que comeu o juízo de todo mundo. Quando ela chega, eu aqui. Aí os dois eram trash, mas no dia do Nossa. casamento, o noivo tava tipo mais sorrisinho pra mim, Aham. entendeu? Eu fiz, vamos lá então. Tava de Ainda bem que eu plena. tô de óculos, gente, que vocês não vão ver minhas caras fazendo assim, né? Aí, ok. Quando ela chega, ela chegou já, assim, subiu o carro, parou no local do casamento, ela se arrumou, graças a Deus, em outro lugar. Aí ela chega no local do casamento, já bêbada, e com uma garrafa, assim, de uma cerveja que não me patrocina, então não vou falar o nome. Ela entrega pra mim a garrafa numa mão, eu entrego o buquê pra ela na outra, tipo assim, Vamos trocar. vai lá, vamos casar. Cara, ela vai, entra meio assim, tal, faz o casamento. Ela tinha uma filha pequenininha, coitada. A minha assessora pegou essa menina pra cuidar, porque a gente ficou morrendo de medo, tinha uma piscina num lugar, a gente ficava com medo dela derrubar a menina. Assim, foi nesse nível de estresse. E eu pensava assim, o casamento era até 10 da noite. Eu pensava, meu Deus, vai dar daqui 1 ano, mas não dá 10 da noite pra eu ir embora desse lugar. E tal, e aí a gente foi, fez a cerimônia, o celebrante arrasou, as fotos arrasaram, tal, não sei o quê. Festa rolando, teve jantar, foi empratado, então já deu uma paz pra gente. Buffet era todos os fornecedores eram surreais de maravilhosos. Só a noiva que era o problema. A mãe o tempo inteiro agradecendo e tal, só que, beleza. Já tava caminhando pro fim, o casamento, eu fui pegar os bem casados que estavam num local assim, fui botar mais perto da porta, porque as pessoas estavam indo embora e não tava. Aí ela olha e fala assim, mãe, a Lúcia está pegando os nossos bem casados. Eu juro que eu fazia por isso. Eu respirei fundo e falei, aham. Aí fui colocando, não, mas não acabou, não acabou. Eu fui, coloquei e tal, as coisas acontecendo. Aí, tipo, perto das 10, aí fui, botei as coisas no carro deles, fotografei, chamei o noivo pra ver, ó, suas bebidas estão aqui. Na hora de ir embora, ela olha pra mim e fala assim, e o meu celular? Eu falei, não sei. Não, porque eu te dei o meu celular. Eu falei, não, você não me deu o celular, você me deu uma garrafa de cerveja. Não, eu te dei o meu celular, chamei o noivo em casa. É iPhone? É, rastreei. Ah, não, rastreia, você não tem rastreador? Rastreia, rastreou. Ah, tá dentro do meu carro. Eu fiz assim, tá bom então. Aí fui, guardei tudo, tal. Gente, eu já tava assim, ó, pensando, meu Deus, eu não acredito. Foram 6 horas, as piores 6 horas. Nossa Mas senhora. espera que piora ainda um pouco mais. Nossa. Não pode. Na hora que eu tô indo embora, eu falo, pô, vou lá dar um tchau pra essa pessoa. Dei um tchau pra mãe, dei um tchau pra todo mundo, eles agradeceram, a mãe falou assim, nossa, meu Deus. Aí eu quase que eu falei, vai no psicólogo, porque você precisa. Coitado do psicólogo, não faz isso com ele, não. Leva num psiquiatra, faz alguma coisa com essa menina. Gente, eu vou dar tchau pra ela, eu vou tirar meu óculos pra todo mundo ver o que aconteceu. Eu vou dar tchau pra ela, assim, né? Aí eu, ai, tchau, queria te desejar, né, um feliz casamento, sei lá, e tal. Ela olhou pra mim e disse assim, Ai, cara. Quantos anos você tinha? 13? 12? Não sabia que podia fazer casamento infantil no Brasil? Você acredita que ela fez isso? Aí eu fiz, nossa. Aí eu, tchau, e fui embora. Mas assim, era um misto de alívio com eu ria. E aí eu, cara, bloqueei eles tudo. Eu falei, eu não quero mais contato com essas pessoas na minha vida. E tal, mas Nossa assim, ó, Senhora. mas eu sempre tiro coisas pra aprender, tá? Nesse casamento eu tirei assim, ó, sempre guardei coisas dos noivos e tal. Não guardo mais. Eu seguro, já entrego para um familiar. Tiro foto até da minha alma, entendeu? Sempre faço isso. Tiro foto de tudo, tá aqui, fotografia, mando no grupo. Então, assim, esse casamento foi bom porque eu aprendi muitas coisas que eu não fazia, que talvez lá na frente eu podia sofrer alguma questão, entendeu? Porque a gente sempre pensa que todo mundo é muito maravilhoso, não é? Mas eu tive esse casamento, cara. Nossa. Ó, isso aqui merece até um corte, um desabafo. Merece um corte só desse aqui. Porque foi surreal esse dia. Esse casamento foi surreal. Depois eu bloqueei todo mundo. Falei assim, não, chega, tchau. E um casal lindo, um casamento lindo, daria tipo assim, ó. Eu falei, nem quero, não quero Sai de mim, material, estresse. sai de mim. Mas foi surreal, olha, foi surreal. Eu gostei, foram 3 histórias diferentes. Pra vocês verem o que acontece no perrengue. casamento, gente. E assim, isso é só uma pitadinha, assim, uma das pinceladinha. histórias que a gente tem. E até dessa história, eu soltei a mão, tá, gente? Se eu pesasse a mão e contasse os diálogos, é coisa de dar Nossa. cadeia.
É coisa de dar cadeia, mas eu só tenho um pouquinho a mão. Mas graças a Deus, gente, assim, eu sou muito agraciada, porque assim, ó, eu brinco, que eu falo, ó, são mais de 180 casamentos que eu já fiz. Eu conto nessa mão casamentos estranhos. Ou questões com noivo, não passa de 5. Não Não, passa. eu tenho uma história que quase deu polícia, mas fica para outro dia. Fica pro outro, porque a gente tem que guardar. Pro Senão próximo. você vai ter que me dar presente no próximo, entendeu? Mas é isso, gente. massa, Poxa, Luz. eu tô muito feliz que vocês toparam aqui essa loucura de vir pro meio do mar, da praia. E o pessoal viu que mudou o tempo, vai chover, Esse já não dá mais ventinho, pra voar. assim, ó, bem maravilhoso. E poder conversar um pouco com vocês, tirar dúvidas, porque umas eu já sei, a maioria eu não sabia, gostei muito desse conhecimento. Mas antes da gente finalizar, eu queria que vocês olhassem ali naquela câmera e dessem as credenciais de você. Fala o teu Instagram, fala onde é que as pessoas podem te achar para te contratar, onde podem te achar para poder saber quem são vocês. Então, por favor. Por favor. Com Faça as licença. honras. Então, meu Instagram é dronegram, com M de Instagram mesmo, dronegram.fpv. Lá vocês vão acompanhar um pouco do dia a dia de um piloto de drone e tal. Tem meu canal no YouTube também, o Vlog do FPV, Ai, que legal. que eu faço um vlog sobre como que é um dia a dia de uma filmagem com drone. O que tu precisa fazer, quais cuidados e tal. Então, acessa lá e curte, comenta e compartilha. Boa. Vai. Eu tenho 2 Instagrams, que um é Rafael Andrian Foto, Andrian com N, foto. Vão ter mais a parte fotográfica do nosso trabalho. E o Instagram que é o que a gente mais trabalha os vídeos, que é begonia.weddings. E aí também tem o canal no YouTube de begonia.weddings. Ai, que sensacional! Tem o site também, begonia.weddings.com.br. E vamos encontrar. Então é isso, meu Fonte internet. povo. Muito obrigada por terem ficado até aqui com a gente. Eu vou colocar aqui na descrição também desse vídeo todas as credenciais deles para que vocês possam encontrar. Vocês encontram eles também no meu Instagram, porque a gente faz bastante trabalho junto. E ficamos até o nosso próximo podcast com a Luz, que até lá a gente de repente consegue achar um nome, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo episódio. Até mais, galera. Até!